bem-vindo ao Sincericídio Literário num dia super especial que estamos com a amiga Bárbara. É a nossa Barbie pessoal, amiga autora, e vamos conversar um pouco sobre a vida de autora, sobre Bienal que está chegando, sobre viver de livros e se alimentar de livros, e tudo envolvido no meio disso. Se você nunca esteve aqui com a gente no Sincericídio Literário, bem-vindo. Se você está com a gente desde que era mato, fique com a gente. Vamos conversar hoje uma coisa super especial, totalmente boleto free, totalmente fora de mega. Nós vamos hoje nos divertir entre amigas. Aqui o Sincericídio é para isso, para a gente bater papo, trocar ideias, a gente dá a nossa opinião e pede a sua. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente te explica que a gente dá nossa opinião sobre coisas que são públicas, publicadas online, e a gente pede a sua. Você vai encontrar os nossos links de outras redes sociais, inclusive os links da Bárbara. Caraca! Outro lado. Os links da Bárbara, você vai encontrar os links das nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55, os meus livros novos e todos os livros da Bárbara também. Bárbara, bem-vinda ao Sincericídio Literário. Mas, gente, estava contando os minutos para isso aqui acontecer. E fala com Vânia, fala, Vânia, quando? E aí, quando ela mandou a mensagem, ela, e aí? Tem compromisso para esse sábado? Falei, eu topo, tô dentro. Vambora. É um convite desse. Ah, não, porque eu amo, acompanho vocês, já falei da simbiose que vocês têm. Tenho perguntas aqui que interessam a todos que acompanham vocês. A gente convidou ela para conversar e ela vai fazer entrevista. Então ela que vai fazer entrevista. Não, pois eu vim para fazer. Eu tenho dúvidas sobre vocês duas, muitas dúvidas. Isso pois é porque a gente já tem até projetos em comum, olha. Esse livro muito fofo, são 3 contos, um conto meu, um conto da Bárbara, um conto da Elizabeth Bezerra, tudo organizado pela Vânia. Então, isso aqui é daqui de casa, esse livro muito maravilhoso, né? E é uma graça de livro, um projeto gráfico muito bonitinho, né? Projeto muito feliz foi esse. É verdade. Foi prazeroso escrever. Foi muito pois prazeroso. dando um resumão, porque eu acho que é a primeira vez que a gente traz um convidado, alguma coisa assim, nem lembro. Porque a gente já teve aqui um amigo secreto, Bárbara, no ano passado, né? Que a gente acabou chamando algumas pessoas que participaram do Amigo Secreto para fazer um brevíssimo depoimento. Então, a pessoa entrava, saía, foi um negócio bem legal. Você já está no clubinho? Olha que maravilha. Coisa exclusiva de clubinho. Então, dessa vez, a gente já falou de Bienal em outras temporadas, mas falei, não, dessa vez vamos tentar trazer pessoas que não só participaram de Bienal, mas que são autores e que são autores independentes, que são aqueles autores que priorizam lançar os seus livros fora de editora. Não quer dizer que nunca lançaram em editora, mas eles preferem ficar fora da editora porque tem autonomia. No caso da Bárbara, eu conheci a Bárbara em 2013, na Bienal do Rio de Janeiro, depois de ter lido um livro dela, que por acaso está aqui. Peraí, porque tem um monte aqui, gente, vocês não têm noção. Essa aqui, na verdade, já é a 3ª edição, tá? Do livro, que é uma série de 14 livros, já todos lançados, né? E eu li esse livro, que era até de uma editora. Aí aquela coisa assim, o meu lado leitora amou o livro, o meu lado copydesk revisora encontrou um monte de defeito. Sabe como ela é, né? Graças a Deus ela encontrou, ela me mandou uma mensagem às 4 da manhã. Ok, amei, 4 da manhã, me xingando. Não estou conseguindo dormir por conta do teu livro, a gente precisa conversar. Essas foram as palavras dela. Pois é. E aí eu consegui encontrá-la no Facebook,
e mandei uma mensagem, não achei que ela fosse ver, porque, porra, 4, 5, 6 da manhã, sei lá, mas eu acho que ela estava se preparando para ir para trabalhar, ela me respondeu na mesma hora, eu falei, ó, adorei seu livro, isso e aquilo, mas vamos conversar, porque tem algumas coisas que esse livro pode ser melhorado. É uma série? Então, para poder dar o pontapé inicial, acho que tem algumas coisas que ficaram com buraco. A partir daí, aconteceram várias coisas, ela saiu da editora, se tornou realmente indie. A série, que inicialmente seriam 5 livros, virou 14 livros. Eu já te falei que ela faz isso, não falei? Eu já te avisei. Ela sim, 14 ó. por enquanto. Ah! Ó, exclusiva aqui, hein? Pois Esse é. exclusivo. Depois ela manda mensagem, não era para ter falado. Não era, pois é, depois eu puxo a orelha. E aí, aquela coisa assim, personagens muito ricos, os carregadores de caixa, que quem está aqui já conhece o que quer dizer, e se transformou, e outras séries surgiram, outros stand-alone. A mulher tem em torno de 40 títulos já lançados, 30? 35 publicados e uns... Tá, não vamos falar dos que estão na gaveta. Vai. Não, na gaveta eu sei que a gente tem mais de 40 títulos já esqueletados, Sim. né? Mas publicados, então, tem 35, entre livros impressos e alguns só no e-book. Então, a gente queria trazer a Bárbara para vocês conhecerem, porque, inclusive, tem um livro dela que eu já quis fazer resenha, porque tem muito a ver com o assunto que a gente fala aqui, né, Bárbara, que é sobre realeza. Pode pegar e mostrar, pode pegar e mostrar. E que esse livro, ele, na verdade, surgiu lá na época da Kate, não foi nem agora em época de Meghan, tá? Foi muito inspirado em coisa de Kate, e a gente uniu, né, a habilidade da Bárbara de criar história com o meu conhecimento de protocolo de realeza. E aí saiu essa joia, vocês não têm noção como esse romance, esse rom-com, essa comédia romântica. É uma coisa... graça de ler, porque como é que chama? De young adult, né? Então, é um livrinho totalmente boleto free, não tem sobressalto, não tem nada, não tem nem cena hot, né? Não, né? Bom. Eu acho que não, né? A última cena só, mas mas tudo... Não é hot. Não. Que nem, né? Íntima, é uma cena íntima. Mas não é então. Nada... É uma graça, uma leitura totalmente sessão da tarde, assim, né? Para desopilar o fígado. É tão bom. Pois mas aí vamos começar do basicão, antes da gente entrar realmente na coisa da Bienal, de algumas experiências da Bárbara de bienais, e com certeza deve ter muita coisa engraçada. Vamos entrar assim, Bárbara, o que fez você virar autora? Tenta dar uma resumida aí. Vamos lá, joguei RPG por 16 anos. Então, automaticamente escrevíamos os plots dos jogos, né? Imagina, 16 anos e os últimos 4 anos eu estava mestrando os jogos. E eu escrevia muito sobre isso e eu já lia muito, né? O primeiro livro que eu li foi Nas Margens do Rio Petra, Sentei e Chorei. Então, eu falei, nossa, eu acho que isso aqui dá uma história. E detalhe, olha que curiosidade, eu comecei a jogar RPG muito antes de surgir Crepúsculo, essa coisa toda. E o plot era sobre um vampiro que se apaixona por uma mulher. Olha que coisa, esses dias eu estava aqui, mexendo naquela pilha de cadernos que eu tenho aqui, e eu encontrei essa história. Mas daí eu falei assim, bom, um vampiro, eu não sei. Mas e se fosse uma raça minha, que eu criasse? Então, nasceu a Nênfis, que foi o meu primeiro livro, infanto-juvenil. Lancei na Bienal, na qual eu conheci a Vânia. E esse livro, na realidade, eu não lancei ele porque, vou lá publicar. Não, eu coloquei ele gratuitamente na internet, uma editora viu e falou assim, vamos te publicar. Uau, muito bacana. Porque é uma história... obviamente, hoje, quando eu pego esse livro, eu falo, nossa, teria 1.800 páginas, porque fantasia é o que me move. Na realidade, foi fantasia que me trouxe,
que me levou a cada um dos meus livros, né. Uhum. Então, quando eu falei assim: "Vou transformar a Nênfis de novo", eu acho que não. Talvez hoje eu não mexeria tanto na Nênfis, eu não trabalharia esse livro hoje, mas no futuro sim, porque tem um esqueleto maravilhoso, é uma raça diferente, existe um conflito, né, entre os humanos e essa raça, existe um porém, um porquê. Automaticamente, quando você está, muito envolvido com fantasia, você só quer ver isso, e era o que eu buscava demais. Então eu comecei a buscar outro tipo de leitura, porque na realidade a gente fala assim: "Vou escrever um livro, tô com um monte de ideia, tá, você lê quanto? Quanto você lê?". "Ah, não leio nada e vou escrever". Não vai funcionar, viu gente, só para avisar, eu e Vânia tivemos uma experiência, um autor aqui eu só não vou citar nomes, porque o advogado já tá Não, colocando a mão no ombro e falar: nenhum nome, totalmente "Quietinha". boleto free. Exatamente. Teve um autor que falou assim: "Eu não preciso ler para poder escrever", é uma questão a ser estudada, talvez a NASA precisaria do contato, né. Então eu mandei o WhatsApp dele para a NASA para poder estudar essa pessoa. Não existe isso. Mas aí vale o seguinte, vou virar uma leitora vira-lata, apenas internacional? Claro que, obviamente, é mais atrativa, internacional. Eu li não sei quem, e tal. Mas e o daqui? E o daqui? Então eu comecei a me aprofundar em todos os autores daqui. E a Vânia, durante a Bienal de 2013, me apresentou outros autores, na qual ela já tinha feito resenha, já estava ali fazendo, né, os resumos sobre os livros, Uhum. enfim, e eu comecei a me interessar pela literatura nacional, não porque eu queria me tornar uma autora, mas porque eu percebi que aqui dentro tem muito, mas muita coisa boa, muita coisa boa. Li Uhum. romance de época de autor daqui, eu li contemporâneo de autor daqui, infanto juvenil de autor daqui. Quando eu falo daqui, aqui é terra boa de se escrever. E aí o que que acontece? Não, mas a fulana de tal que tá vindo lá da Conchinchina do Norte, a 16.000 km daqui, ela merece um prestígio. Não, não. A moça da periferia que tá lá escrevendo de noite no caderninho dela, que ela foi lá e colocou na Amazon com muito custo, ela tem que ser lida. É ela que Exato. merece atenção. Quem já tem um monte de holofote não precisa, a conta de luz da pessoa já tá paga. É, E isso é aí que eu comecei a me engraçado. interessar e foi aí que eu comecei a me interessar pela literatura nacional e também para eu entender se o que eu estava escrevendo cabia, porque às vezes não cabe. E a melhor coisa que existe para nós, isso é a sessão de terapia e o dia a dia depois de um bom Ah, tempo sim, vivendo. É, catarse. a Para gente mim é serve catarse. a gente serve para isso? Autocrítica. Não, eu escrevo maravilhosamente bem. Azar da editora, não, não, vamos lá, vamos ver se você escreve bem mesmo. E tem muita gente que escreve muito bem mesmo, e tá E lá vou te falar, escondida, sendo afundada por é situações não uma tão coisa boas. engraçada, porque nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, muita gente, assim, escreve à noite, quando dá tempo, e essas pessoas têm mais sucesso comercial do que a gente aqui no Brasil. Mas isso é uma questão cultural, porque nos Estados Unidos a pessoa acha que, qualquer coisa que você fez merece ser recompensada, merece ser comprada. Aqui não, aqui qualquer coisa que você faz é melhor ser pirateada. Ah, com certeza. Né? Então, é uma coisa que às vezes tem gringa que começou comigo, a gente tinha a mesma beta, ou a gente fazia beta uma para outra e elas já estão em outro patamar, sabe? Mas é uma questão cultural isso. E Mas na sim, tem muita realidade, gente que fica esquecida. muito Uhum. esquecida. Assim, teve uma autora que eu li por indicação da Vânia, ela falou: "Pega esse livro e lê". Ah, cheguei do meu trabalho, obviamente, sentei no sofá e comecei. Eu terminei de ler por volta de umas 3 da manhã, mais ou menos, a primeira coisa, na época não tínhamos o WhatsApp, no máximo que a Vânia tinha era Dorflex, porque era isso que ela respondia para as pessoas quando perguntava se ela tinha WhatsApp, e a gente se Uhum. comunicava através do Messenger do Face, né. E eu falei: Uhum. "Que livro é esse que eu tô chocada, eu tô chorando". É um livro que, assim, me fez mergulhar e tipo: "Opa, ok, aqui tem muita coisa boa". Moreira, aconteceu uma coisa super interessante, num dos meus lançamentos na Bienal, de um dos livros do Clube 13, teve uma leitora que me parou e falou assim: "Em 30 minutos o seu livro vai estar na rede".
Ai, que cara de pau! Eu já fiz um Né? evento Que que eu ia falar. desagradável! É verdade. Eu falei, Vânia, já estão avisando que meu livro vai estar na rede. E graças a Deus ia para a rede. Sabe o que acontecia? Vendia pra caramba. Vendia muito, porque o boca a boca era muito melhor. E eu estava ali para recepcionar todo mundo que me quisesse ler, porque era isso que eu queria ser lida. Na realidade, esse é o intuito. Eu colocava a A alma na gente sempre escrita. quer, a gente É, sempre mas quer ser lida, né? é Mais do aquela que ganhar coisa. dinheiro. Eu escrevi um livro que a plataforma ou melhor não? Tem advogado aqui. Como é que tá? Melhor não, né? Vamos ficar quieto. Tem uma determinada plataforma muito famosa que deu uma num livro meu. Essa Mas ela é portada, famosa de fazer isso. ela é boa, mas ela é boa porque eu dei nome aos bois, né, Anjo? Aqui a gente não tá para brincadeira, não. Aqui a gente pagou gente para investigar, gente para pesquisar, de onde estava vindo, como é que funcionava. E aí eu falo para você, se a gente pudesse colocar na capa do livro a experiência que a gente tem quando a gente escreve esse tipo de história, quando a gente entra numa rua abandonada do leste europeu, falar, meu, eu preciso ler esse livro, porque eu vou falar, obviamente, tenho 35 publicados, mas a gente tem os nossos top 3, né? Eu não preciso nem falar, eles estão aqui atrás. Tem os nossos favoritos, né? É que esse ainda não fiz a versão impressa dele, ainda, né? Tá em vias de. Uhum. Se eu conseguisse colocar na capa do livro a emoção que eu tive para escrever o livro, obviamente, quando a Vânia pegou e falou, olha, eu não sei qual que é o seu intuito, mas isso aqui é uma bomba, tá? Tanto é que a live que eu fiz de apresentação, eu tava segurando uma colher de pau por causa de uma sopa. E tem uma sopa dentro do livro. Não pergunta do que é, não, tá? Acho que Pois é. vamos. Então, Não, deixa peraí, quieto, tem que ler para ver. vamos tentar aqui organizar o pensamento, porque o povo vai entender nada, né? Vai O que entender que nada. acontece? A Bárbara, então, estava falando que ela começou a escrever, porque, na verdade, ela era mestre de RPG, aquele jogo lá de tabuleiro, que você vira outro personagem, tem um monte de poder, aquela coisa. Uma vez eu tentei jogar isso com meus filhos, eu não entendia patavina, e na hora de usar o poder, eu botava um poder, aí eles olhavam para mim assim, mãe, você não pode fazer isso. Por que não? Você pode. Mas o seu personagem não sei o quê. Eu falei, não, mas eu quero ter esse poder. E aí ficava bate-boca, eu falei, não quero mais brincar disso. Aí desisti, né? Porque eu não podia fazer os poderes que eu queria, na hora que eu queria. Então, ela é mestre, tá? Porque ela jogou isso mais de 10, 16 anos. Inclusive, ela tem um livro, ela tem um projeto de livro, aí eu posso falar, né? Porque sou eu que estou ajudando a fazer as coisas. Ela tem um projeto de livro. Ela tem na verdade, não é um livro, é uma série que já está em andamento, que é inspirada em jogos de RPG. Então, se você se interessa por esse assunto, muito em breve, tá? Ele está em feitura, vamos dizer assim. Bom, aí depois, quando ela foi para essa primeira editora, que foi o tal livro que eu li, o livro, inicialmente, esse tal de Gael, era baseado na coisa de um vampiro que se apaixonava por uma humana, né? Só que... um RPG, não é de livro famoso, não. Tá? Não. A editora dessa editora achou que pelo fato de estar na moda Os 50 Tons de Cinza, que é um livro aqui, sabe, Bárbara, que a gente sempre fala, porque é o livro preferido da Moira. A Moira ama de paixão esse livro, então. Pois é, né? Ok. Exato. Vinha o almoço, vinha aqui, ó. Então, a editora mudou praticamente a história, tirou todo o poder do personagem dela e transformou num empresário de terno, sexy, que gosta de sexo, que isso, não sei o quê, e tem um clube chamado Clube 13, não é Clube dos 13, é Clube 13, são 13 amigos que gostam de putaria. E a gente combinou de não falar palavrão e eu já começo falando, caixinha, botar no potinho, R$1. Podia. Não, tem que fazer pi. R$1 para cada palavrão. Já dá vontade de ler 13 livros. Exato. E aí começa porque a história começa em Nova York, mas o clube deles é em Madrid. São 13 amigos empresários, óbvio, 13 amigos ricos, e aí começa toda aquela equação de
como, porque, quando eles se encontram em Madrid, nesse clube. E claro que vai enveredando para o romance, porque aí, conforme cada um vai encontrando a sua parceira, vai saindo do clube. Mas, para não ficar uma coisa só, um riquinho que conheceu uma menina comum, se apaixona, sai do clube e viveram felizes para sempre, tem um lado vingativo dentro do livro, que eles começam a receber cartas anônimas com uma rosa preta. E pessoas começam a ser deletadas. Aí a série entrou, deu um pico. A série deu um pico de venda, porque não era só pela sacanagem, pelo sexo. Tinha a coisa do mistério. Entendeu? E essa série é a série, vamos dizer, que foi o carro-chefe da Bárbara durante muito tempo. Era um desespero, porque mal saía um livro. A mulherada lia, já perguntava quando ia sair o próximo. E a gente ficava, como assim? A gente, Porque, assim, a gente também tem um envolvimento emocional com aqueles personagens, né? Muita Então, coisa. para mim, toda vez que eu termino especialmente quando você lança, é como se você estivesse se separando daquelas pessoas, né? E aquelas pessoas viram públicas, né? Então, não é assim, terminou um, faço o outro igual pizza. Não. A gente também tem um período de, né? De você desgarrar, né? Mas a gente tinha um método de trabalho que era mais ou menos assim. Quando lançava um livro, o próximo já estava esqueletado. Esqueletado, quando a gente fala, escrevi de qualquer jeito, deixa guardado. Lê de novo, aí faço os ajustes, mandava para a Vânia. Enquanto a Vânia estava fazendo esse, eu já estava no próximo. Então, Entendi. tinha um tempo. Então, eram 2 livros por ano. Uma galera acompanhou aí por 7 anos. Teve Nossa. leitora que fez tatuagem por conta do livro. Teve. Teve bolo, foi uma série que ela ganhou um fã-clube com direito à camisa, com direito a cupcake, com direito a um monte de coisa. Luciane Pescada, te amo. Então, é uma série que começa com esse, tá? Depois a gente vai botar os links aqui embaixo. E termina com esse, com Você vê que as capas rosas. é tudo parecida, né? As capas é parecida, as capas. Pra você ver pra onde foi a série, pra onde foi. Pois é, mas aí termina com esse das rosas pretas para poder ter todo o fechamento. Mas ao longo disso... Não, peraí, mas aí você começou em editora, mas você já terminou em indie. O que acontece? Quando eu estava em Essa editora... Essa série começou em editora e terminou em indie. Indie quer dizer independente. Tem uma situação um pouquinho antes. Antes disso, eu tinha escrito e eu estava soltando os capítulos desse livro do Gael no Facebook. Como eu fiz com a Nemphis. Normal. Aí um fulano, de muito longe, não vou citar nomes, o advogado está do lado. Né, do Sul, né? Eu acho que ele era do Sul. Sei lá, ou do inferno, acho que ele era né? do Porque Sul. essas coisas vêm de lá, ou esgoto, tanto faz. Vou publicar o seu livro. Eu falei, que legal, não sei como é que funciona. E também, eu não estava realmente interessada nesse lance. Eu só queria que as pessoas lessem o que eu estava escrevendo, porque para mim era muito legal as pessoas falarem e tal. Pô, legal, eu li. Ok. E aí essa pessoa começou a enrolar demais, e foram meses, tal. Aí beleza, rompemos contato, ele nem chegou a fazer nenhum tipo de publicação. E aí foi para essa outra editora, que não era editora. Sabe aquela mesinha, fundo de quintal, bem ralezinha, bem mequetrefe, ganhou uns trocadinhos com um autor ou outro, mas ficou bem ali, tanto é que desapareceu. Porque quem é bom permanece, né? Eu não preciso falar do nome de editora boa, elas estão aí. Eu não preciso nem fazer propaganda, não vou dar publi de graça, sendo que elas já estão aí, nem precisam de mim. A realidade é essa. E aí eu falei assim, beleza. E aí, numa das conversas com a Vânia, porque eu fui num dia e voltei no outro nessa Bienal, né? E ela pegou e falou assim, pensa em você como indie. E eu falei, tá, como é que funciona? Ela falou assim, você faz tudo, mas é tudo seu também, inclusive a liberdade. Porque autor independente é isso, é ser livre. Independente, é liberdade geográfica. Eu escrevo o que eu quero. Mas você não quer uma editora? Eu não sou hipócrita, claro. Quem não quer um contrato maravilhoso? Quem não quer poder
opinar num futuro filme que, né, uma tela que viraria tudo É o isso. Netflix, né? Quem não quer? Mas vem cá, vamos lá. A gente quer, mas a gente quer com a devida qualidade. A gente não fica de pires na mão, a gente sabe o trabalho que dá para escrever um livro. Eu sei o quanto de investimento tem. Só abrindo um parênteses nessa questão aí do Gael, do Eucerin e tal, o tempo que eu fiquei afastada, eu não falei assim, vou lançar qualquer coisa para ficar na mídia. Não. Livro para lançar, a Vânia tem, acho que está com 3 na mão, 2, né? O outro está aqui comigo ainda, né? Uhum. Tem 2 aí com você. Ok, ela poderia ter feito. O ano passado ela poderia ter disparado. Ela falou, não, esse não é o momento. Então, assim, analisar a carreira, analisar como você quer voltar, né? Voltar da onde? Tá, voltar a publicar. É normal o escritor parar um tempo e olhar para a sua própria carreira e falar, mas para onde eu estou indo? Aonde eu quero chegar? Uhum. Então, isso é muito importante. Então, assim, comecei sim com a editora, fui para a Indie. Hoje eu tenho um contrato com uma editora, na qual eu tenho profundo respeito. Acho que você vai acabar falando mais à frente, não vou antecipar o assunto. Que eu tenho profundo respeito, exatamente. Inclusive, já de antemão, obviamente, vou escutar a coisas depois. O segundo livro dele está pronto. A própria dona da editora sabe disso, pertence a ela, a continuação, né? Não, sem spoiler nenhum. Quem perguntava, e o alfaiate? O alfaiate já tá na mão da Vânia, ela está fazendo os ajustes, obviamente, né? Antes de partir para a editora, que, como eu disse, pertence à Qualis. É a editora que eu tenho profundo respeito e admiração, uma editora que se destaca pelo comprometimento. Essa é a palavra-chave, ela se compromete. Ela se compromete em ter respeito pelo autor, ela se compromete em ter respeito pelo tempo do autor. Eu não tenho absolutamente nada para falar, a não ser coisa boa. Se eu parar aqui para falar, a gente vai ficar 2 horas só falando coisa boa da editora Qualis. Então, é isso, mas em breve aí a gente vai ter uma oferta. Eu acho que esse eu posso falar, né, tia? O outro é que eu não estava podendo, né, que eu falei, né, que por enquanto são 14. Pois é, mas então, voltando, aí enquanto ela escrevia o Clube 13 e o povo ficava naquela, a cabeça dela, como eu acho que acontece também com a Moira, né? Porque como a Moira falou, a Moira tem livro guardado na gaveta para lançar por 2 anos. E eu fico assim, Moira, quando é que vai lançar? Não sei, assim, né? Um dia eu consigo tirar Pô, esse livro todo da toca. tem que me incentivar, porque como é que é? Já teve gente querendo me criticar, falou, não critica, senão eu desisto De de jeito tudo e nenhum. guardo na gaveta de novo. Até porque, assim como a Moira, a Bárbara também tem um outro trabalho, que é o que a gente fala que paga os boletos, né? Para poder se dedicar à escrita realmente porque quer. Então, ela foi escrevendo outros livros, Stand Alone, outras séries. Teve esse projeto do trio, e escreveu, cada uma escreveu um conto, onde o casal só ficaria junto na segunda vez que se encontrasse, né? É aquela coisa da segunda chance, né? Então, é desde a primeira vez, que é o nome da coisa. Quer dizer, eu me apaixonei por você desde a primeira vez, mas o destino não quis que ficássemos juntos na primeira vez. E essa capa aqui, maravilhosa de Denis, né? Que a gente tem que falar. Foi um projeto que eu deixei ele quase louco. Por quê? Porque esse tipo de foto aqui da mulher com a mão para trás estava muito na moda, muita coisa de gente viajando, né, pelo mundo. Era um casal muito legal que fazia isso, né? E fazia foto assim, né, da mulher sempre na frente e o cara atrás, segurando a câmera e dando a mão a ela. E eu falei, Denis, eu quero uma coisa assim. Então, foi assim um parto. Uma gracinha, tá? Eu acredito que ainda tenha liberado em e-book, não sei se vai ter em papel ainda, Na mas no Bienal, e-book ele tem. é um tipo de livro que sempre tem na Bienal, porque a Bess guarda esses livros, assim, relíquias, né? Super best-sellers, ela guarda e manda para a Bienal. Então, deve ter esse, deve ter o Querida Deve Jane ter. Austen. Querida Jane Como Austen é um que são, sempre tem, e né? como são antigos, eles são bem em conta, deve estar tipo 10, 15 reais. R$ 10, exato. Esse aqui, que ela primeiro lançou como indie, depois a Qualis se interessou e pegou, é um mistério. Totalmente mistério, que se passa na Irlanda. O personagem principal é um alfaiate, que tem todo são várias mortes, na verdade, que vão acontecendo, um serial killer, né?
E esse alfaiate está no olho do furacão, tá? E aí aparece uma delegada que vai... Delegata, né? Delegada, né? Que vai Delegata. começar... Vai fazer também, delegata, que vai fazer procurar lá realmente quem é o algoz, e todas as pistas levam na direção das tesouras, linhas e fita métrica, entendeu? E aí você vai naquela de quem realmente é o culpado, quem matou Odete Reutemann. Esse livro aqui, gente, é um livro que todo mundo que pega fica apaixonado e fica pedindo continuação. É um problema sério. Mas tá vendo, tá vendo, Tá tá na mão vendo. dela. Tá na minha mão, tá? Tá na minha mão. Então, uma coisa que eu acho interessante da Bárbara, que a Moira também tem isso, mas a Moira fica no romance contemporâneo e no romance de época, né? Inclusive, eu já cansei de rasgar cedo aqui para a Moira, dizendo que os romances de época dela, para mim, são maravilhosos, porque ela faz uma pesquisa primorosíssima, e com O negócio da certeza... pesquisa é o mais legal, eu acho. Agora mesmo, a Bárbara não está nem sabendo, a gente faz no clubinho aqui de assinantes, a gente faz leitura coletiva. Aí a gente começou lendo Senhora, de José de Alencar. Aí a gente descobriu que Senhora era uma trilogia. Aí, quando no segundo livro, a gente descobriu uma fofoca horrorosa do José de Alencar. Que foi assim, eu achei uma nota de rodapé no Wikipedia, achei aquilo interessante, mas não sosseguei enquanto eu não puxei aquela trama inteira. Sempre em volta da Pois é. fofoca, gente, é esse o ponto. O mais legal é isso, essa pesquisa, esse, né, desencavar as tretas, é muito bom. Exato. E aí essa coisa dela ter essa pluralidade de conseguir escrever, por enquanto, tudo romance contemporâneo, né? Como ela disse, ela ainda não se enveredou pelo romance de época, apesar que tem um esqueleto de um romance que começa como contemporâneo, mas tem uma viagem no tempo. Olha que bacana. Já tem isso, né? Mas, assim, com focos tão diferentes, porque vai desde a comédia romântica ao mistério, ao tenebroso, ao RPG, né, que é totalmente fantasia. É quase uma outra linguagem, eu acho, para, né, para você seduzir o leitor adolescente. É muito difícil, eu acho. Assim, Pois é. Atualmente no mundo digital está bem difícil. Mas assim, eu não me vejo escrevendo algo 100% focado também nesse universo, porque eu precisaria fazer uma pesquisa muito brusca. E parece que são várias tribos, né? Então, para você, tipo, ter uma mira muito certeira para onde você vai, você teria que abrir muito, né? Aí a bússola tem que estar apontando para vários lados. Então, acho que hoje em dia é um pouco mais difícil. Tipo, Uma Princesa, eu conseguia abarcar bastante leitores adolescentes. Bastante. Pois é, Inclusive, gente. Pode falar. Estou pegando ele aqui. É que, inclusive, na época, a pessoa chegava na metade do livro e falava assim, nossa, mas ela fez... eu não vou dar auto-spoiler. Olha, não dá não. Ela faz uma determinada... Ela se propõe a alguma coisa e todo mundo acha que é em detrimento do príncipe. E na hora que até mesmo ele descobre que não é por conta dele, porque ele não valia tal sacrifício, é que aí a gente traz para a realidade de muitas meninas. Então, assim, na época eu recebi muita mensagem de várias meninas que estavam passando por uma situação muito semelhante. Trouxe uma realidade muito, muito, muito atual, né? Sobre a adolescência, as pessoas que não estão tão focadas nesse tipo de situação. E elas falaram, poxa, eu sempre estava pensando que o que estavam falando, e a pergunta é o que eu estou falando sobre mim, que é o mais importante, né? Qual que é a resenha que a gente faz quando a gente olha no espelho? Tem vontade de fugir, você gosta de ficar olhando. E quando eu falo, e aqui a gente não está falando de reflexo, não é sobre aparência, não é sobre isso. Então, quando a gente vai muito para esse mundo adolescente, então a gente acaba encontrando a gente tem vários impactos, né? Até mesmo nesse que eu escrevi, o último também teve uma situação, mas aí mais à frente eu vou falar. O interessante desse livro aqui, do Tipo Uma Princesa, é que
ele tem uma linguagem bem jovem, né? O jovem romântica, né? Porque, como eu falei, ele é uma comédia romântica, em que as adolescentes também podem ler, porque não é um romance direcionado para ser de erótico, né? Pegou, sim, uma onda que era todo aquele conto de fada em cima do romance de Kate com William, na época lá, o namoro e o casamento e tudo mais. Mas uma coisa que a gente quis trabalhar bem nesse livro, que é também uma coisa, Bárbara, que a gente volta e meia fala aqui nas nossas lives, nos nossos episódios, é do engano que é a menina achar que porque vai casar com um príncipe de verdade, realmente vai viver um conto de fadas. E não é isso. E a gente volta e meia mostra esse comparativo quando a gente fala muito da nossa quase sócia aqui, que é a Meghan, com o Harry, que ela se casou com um príncipe, mas é um borra-botas, né? Que não tem nem competência de levar adiante o título que ele recebeu quando nasceu, só porque era filho do príncipe de Gales. Eu me lembro, assim, logo no início, assim, quando eu comecei a ter interesse sobre essa treta de Harry e Meghan, eu me lembro de ter falado com a Vânia, assim, não sei se foi ligação, se foi WhatsApp, mas eu me lembro que foi uma coisa de áudio, dizer assim, Vânia, mas também, essa mulher também, ela foi enganada por esse cara. Esse cara deve ter vendido para ela que ele era um príncipe de castelo e ele é um merdinha. Né? E imagina, a gente não sabia da missa metade, mas não sabia, é aquele negócio de você não tem boleto para pagar, mas você não tem dinheiro na conta. Sua conta não está transbordando de dinheiro, mas você não tem boleto para pagar. Para mim, eu estava satisfeita. Só de não ter boleto, para mim estava bom. Mas o boleto pega, né? Pois é, e aí aproveitando a onda desse livro, porque eu lembro que quando esse livro foi lançado, não lembro qual foi a Bienal, peraí, vamos ver aqui em que ano que ele saiu. Ele saiu em 17, né? Nós estávamos lá na Bienal, esse livro fez tanto sucesso que foi parar na mão da Carina Ricci e da Thalita Rebouças. Inclusive elas tiraram foto segurando. Oi? A Barbosa também ganhou. A Carina Ricci é a do Perdida, que virou filme no HBO, né? Isso, no HBO, Netflix e tudo. E a Tabata Rebouças, Thalita Rebouças é a do Fala Sério, Mãe, não é? Fala sério, né? Mãe, fala sério. Simpatia as duas, tá? Thalita Rebouças e Carina Ricci, pelo amor de que simpatia. Não dá. Muito maravilhosas. Eu vou abrir um parênteses sobre o Princesa, que a Vânia comentou, do engano, né? Hoje, depois de ter escrito esse livro, e eu pergunto muito sobre a monarquia para a Vânia. Pergunto por curiosidade, não é porque eu estou escrevendo, não. Apesar de ter alguns esqueletos, mas não era sobre isso. E eu até falei para ela, eu falei, nossa, hoje quando eu vejo uma mãe ou um pai falando minha princesa, eu falo, não, faz isso não, acho. Faz isso, sabia que se ela parir uma criança, vamos começar por aí, eu já começo assim, não fala isso não. Então, assim, te abre você começa a olhar o mundo que as pessoas, nossa, imagina a vida que ela não tem. Sim, eu imagino. Não. Isso é um conto de fadas, realmente, né? Porque a gente vê, assim, Kate tão bonita, ela essa semana fez uns negócios maravilhosos, inaugurando navio, batizando o navio, uma vestida maravilhosa, já desceu do avião completamente montada, no salto tamanho 20, chapéu, não sei o quê. A gente só vê esse lado. A minha pergunta mas a gente não pode acordar às 10 da manhã? Eu tenho essa dúvida. Acho que não. Só se ela não estiver trabalhando, né? Assim, cartão de crédito. Dizem que ela nem tem babá. Que ela tem faxineira uma vez por semana. Eu não acredito. Me engana. Eu duvido. Mas assim, mesmo se ela tiver babá, eu acho que ela não consegue acordar às 10, não, porque... Não, a gente até comenta que quando tem os eventos lá, que geralmente são de manhã, né, no horário lá da Inglaterra, tipo 9, coisa. Para ela estar pronta com aqueles penteados elaborados já
às 8, entrando na carruagem ou no carro, ela tem que, no mínimo, levantar às 5 todo dia, amor. E tem fora que alguém para isso é fazer. planejado vários É. dias antes, a roupa é provada, o cabelo é testado, o Sim. chapéu, se tá inteiro, se casa, se não casa, não sei o que. Quer dizer, eu acho que acordar às 10 ela não consegue, não. Não. De vez É em maravilhoso quando, você ter, feriado, aniversário, né? é maravilhoso você ter planejamento na sua vida, claro que É. mas uma vida roteirizada, eu não Eu sei, tenho, é porque eu tá tenho muito 2 distante da minha sonhos. realidade. Eu tenho 2 sonhos para os quais eu aceitaria roteirizar em minha vida. Um era não ter boleto. Hum. 2 era ter babá. Você está de dieta, você vai comer essa saladinha. Está na hora de você sair. Babá Não para precisa pensar ela, em tá, nada. Bárbara? Não é pro Eu não filho, é para pensava, eu não ela. precisava pensar em nada. Tudo Não, vinha é assim, pela babá. pronto. Eu até abro Né? mão, continuo pagando boleto, alguém para orientar E, o que comer. Sabe aquela pessoa que vai te, olha, por aqui, por ali. Na realidade, eu vou abrir o jogo, eu é, tenho isso. Chama Vânia eu não Neves. tenho. Ela manda o WhatsApp para mim, você já lembrou disso? Você fez aquilo? Que não sei o quê, porque foi o seguinte, eu fiquei um tempo na submersa, aí eu mandei um oi. Quando eu mandei um oi para ela, o que eu imaginava? Oi, tudo bem? Como é que você Eu tá? Tá sou precisando? linda. Ela veio assim, lembra que a gente tem tal livro, tal livro, tal livro, tal livro? E eu, boa tarde, né? Ela, tô voltando, né? Porque ela não tava no Brasil, tô voltando, e tem isso, e eu. Oi, boa tarde. Ela, não interessa, boa tarde tá boa, então você tem isso aqui para fazer. Aí ela me manda a agenda. Então eu tenho uma babá, mas a babá anda com chicote. Essa é a Pois diferença. Então eu é, né? tenho Você falei, sentiu Não, falta. não, mas eu queria babar assim. senti! Por quê? Não queria nem assim uma Alexa para me lembrar das coisas, não. Eu queria babar mesmo para fazer. Para Olha fazer. aqui, já fiz. Olha aqui, já separei os arquivos para você trabalhar no livro. Olha aqui, já separei a roupa para você gravar. Olha aqui, já fiz tudo para ti. Eu queria. Meu Eu vou sonho. anotar isso. Eu vou anotar isso. Se possível, um dia, se possível. Eu faço para É, um mim dia. primeiro. Se funcionar, eu repasso para você. Mas Tá se bom, um tá dia, bom. tá? Tá Ok. bom, tá bom. Tá. Mas aí, voltando. Então, quando a gente estava lançando esse livro lá em 2017, sei o quê, que foi numa Bienal, a gente encontrou essa mulherada toda muito famosa, muito chique, não sei o quê. Qual é a experiência, ou vamos dizer assim, comparativo, tá? Porque aí a gente já entra no assunto Bienal. De ir numa Bienal só como leitora e ir numa Bienal como autora. Claro que tem diferença, mas a gente quer ver a sua visão. Fala aí. Bom, vamos. Quando a gente vai como autora, tem as duas expectativas. Aqui dá dor de barriga e aqui dá frio na barriga. Dor de barriga. Ninguém vai aparecer na minha tarde. Ninguém vai estar lá. E aí, do nada, tem uma fila, você extrapola o horário. Tive essa experiência algumas vezes, maravilhosa, de ter mais pessoas, e foi extrapolando o horário, aí é o frio na barriga. Essa é a visão autora, sentada numa mesa, cabelo tudo ok, foto. Aí tem, agora eu vou falar da experiência da Bárbara, que foi na Bienal o ano passado. Eu não postei nada enquanto eu estava lá. Eu visitei vários estandes, comprei livro de autor nacional, comprei livro de fora, comprei livro para pesquisa por conta dessa série baseada em RPG, que a Vânia havia comentado, eu precisava de alguns livros. E aí eu falo de todo o meu coração. O esforço que eu vejo do autor independente falando, por favor, me leia, e um autor internacional que sequer sabe da existência dessa pessoa ganhando rios de dinheiro. Mas você está falando que você queria. Claro que eu queria ganhar rios de dinheiro aqui, não estou falando que não quero, não. Eu estou falando de um autor indie que chega com um livro e fala assim: oi, tudo bem? Posso te apresentar a minha história? E eu fiz Ai, tem questão de ouvir muito isso na e Bienal. eu fiz Muita questão coisa. de ouvir cada uma delas. Eu estava acompanhada de mais 3 pessoas. Das 3, 2 são leitoras, inclusive, também saíram com livros de lá. E eu falei, gente, se vocês quiserem ir andando, eu vou escutar a história aqui. E alguns eu comprei, e eu desejava sorte, eu desejava inspiração, porque às vezes a gente tem muita sorte, mas a gente não está inspirada. Eu já escrevi um livro de 400 páginas em 16 dias. E já escrevi um livro de 100 páginas em 2 anos. Simultaneamente? Sim, mas tudo vai do tempo. Então, quando a gente vai para uma Bienal com um olhar de autor, não estando como autor, e olhando para pessoas de igual, você começa a entender, fala, nossa,
Que luta, né? Que batalha. Por favor, me leia. Por favor, escuta a minha história. E eu achei o máximo quando me abordavam e falavam assim: posso te contar um pouco da história do meu livro? Sim, mas como é? Aí depois eu perguntava, mas você escreveu como? O que te levou a escrever? Quem que te inspirou para esse personagem? Foi alguma experiência pessoal? Olha, não precisa entrar em detalhes, mas eu ficava interessada. E na hora que você vai falando com as pessoas, tomando interesse pela vida da pessoa, você fala, ok, eu entendo o que você está querendo dizer. Eu fiz isso em É isso aí. 2013, segurando meu livramento. Fiz, oi, tudo bem? Quer escutar a minha história? Fala sobre RPG. Ninguém escutava, ninguém falava muito. Menina, jogando RPG era muito difícil. Uhum. Mulher, imagina, onde já se viu. E assim, jogava vários heróis, jogava vampiros. E eu queria apresentar esse universo para as novas pessoas. E aí eu fui nessa Bienal ano passado, a convite, né, de uma amiga e falou: "Vamos?" Falei: vou como Foi a, autora a leitora". Bienal de São Paulo, né? Foi a de São Paulo. Foi a de São Você vem Paulo, na estava do Rio? a do Rio eu não consigo porque eu vou estar viajando, eu já tinha fechado essa viagem. Mas eu queria muito ir como leitora também. Eu não ia como autora, Mudou a porque data, né? Geralmente era setembro, agora virou julho, então, junho. quando veio para junho, como eu tenho uma viagem marcada, que a gente já tinha fechado há um tempo, então esse ano eu não adoraria. Inclusive, estava nos planos, eu tinha até conversado com a Vânia. Eu falei, olha, se eu não Uhum. tivesse a viagem marcada, eu adoraria. Inclusive, até eu falei assim, pô, a gente podia ir, ficava no hotel que a gente sempre fica ali perto, né? Que era para ir a volta a pé ali, que a gente tem o beco, Uhum. né? Que a gente ama. Mas esse ano eu não vou conseguir. Dependendo de quando eu voltar, talvez, vamos ver, quem sabe, não posso garantir, mas também eu vou como leitora, não vou como autora. Se eu for, Uhum. caso eu vou. Uhum. Uhum. E, Continuando, história de Bienal, tá? Você mostrou o seu ponto como autora, como leitora, sendo autora, né? Mas assim, coisas que você viu na Bienal, você consegue lembrar de história? Assim, não que tenha passado com você, mas de repente passou no várias, corredor que tu estava, alguma coisa assim. várias, várias. Tô aqui porque aqui é difícil todo mundo entrar. Tô aqui nessa fila só para tirar foto. Nem ler eu leio. Ah, tem muito. Vale um like. Que Vale um bom. like. Tem muito. Nossa, mas essa daí vai lançar livro de novo. A autora sentada na mesa. Porque aqui agora vamos para a parte da fofoca. É isso? Entramos na fofoca? Ok, então vamos falar da Uhum. fofoca. Passei por um stand qualquer, enfim, e tinha um pessoal em volta e tal. Nossa, mas essa daí vai lançar livro? Como assim essa daí, amor? Você conhece a história dela? Você sabe quantas moedas essa pessoa contou para poder fazer livro impresso, para pagar uma edição? Várias vezes. Tinha a galerinha que vai para fazer a gritaria, para fazer o oba-oba, fazer a linha. Oi, eu sou leitor, eu sou nada, eu tô na Bienal, mas aqui eu tô ocupando e gastando oxigênio da vida alheia, né? Tinha bastante, né, gente, assim. Ah, teve uma situação que a pessoa comprou uns 8 livros, numa gama assim, 2 eram nacionais, e falou assim: não vale tudo isso. Tipo assim, livro internacional R$ 89,99, o nacional 29, 19, 39 e não valia. Aí eu falei assim: "Ah, mas é bom prestigiar, porque não é fácil, o papel tá caro". De repente é um autor que economizou muito para pagar para a editora publicar, porque vamos ser honestos, é isso que acontece. É, isso Aqui que quem tá com a acontece. pipoca tem, como que é? Quem tem o milho tem a pipoca, né? E quando acaba o milho, acaba a pipoca. Você paga pela edição Uhum. do livro, isso aqui que eu tô falando é domínio público, tá no Google. Quanto uma editora cobra para, não tô falando de todas, tá? Tem editoras específicas que cobram para fazer, para editar o livro, para publicar o livro, enfim. Nem vale tanto. Aconteceu, estava tendo a galera da Vira Cadeira. Esse livro sim, esse não, por causa da capa. Só. Tinha o pessoal que estava no evento errado. Isso foi ótimo. Tá no evento errado. Tinha que estar onde? No São Paulo Fashion Week, porque estava reparando na roupa da coleguinha. Ah, tá. Tava reparando. Aí aquela renda, deixa ela usar, a vida é dela. Se eu quiser sair de renda às 8 da manhã, eu saio, tá tudo bem. Então, assim, a Bienal, eu frequentei uma Bienal de leitores e autores assíduos por novos universos. E em algumas bienais eu já fui,
que eu encontrei muita gente do bem fazendo uma parceria Sim. fantástica com todo mundo, com o autor, com o leitor, levando fã-clube, indo de camiseta, só que ainda tem uma mescla de pessoas que vão para, tipo, tudo por um like. Infelizmente, É, é tudo por um like em algumas é, situações. isso Só é mais um adendo, que é o reparar. Eu não pagaria isso nesse livro por conta da capa. A Vânia comentou sobre o Denis. O Denis foi o meu primeiro capista. Esse foi o meu primeiro livro, a Nênfis. Foi ele que fez lá atrás, quando uma editora me descobriu, e hoje ele trabalha comigo. Coitado que a Vânia, porque a Vânia, eu Ah, só falo com a sofre na minha Vânia. mão. A Ele sofre. Vânia. Eu quero igual, diferente, melhor. Qualquer dia, um dia eu vou entender esse conceito dela, eu espero em Deus. É um conceito que só está na cabeça dela, e aí o Denis tem que adivinhar tudo que está na cabeça dela. Então, Aham. assim, sabe quanto custa uma capa? Ai, não compro pela capa. Vamos lá, vamos falar do trabalho do Capi. Será que ele não trouxe realmente ele chegou numa limitação dele, que também era uma limitação financeira da pessoa que pagou. Então, hoje, a gente está. Eu vim de uma época muito orgânica. Eu vim de uma época em que os 10 mais vendidos apareciam na Veja. Eu tenho todos os prints. 14 dias ficou 9 semanas entre os 10 mais vendidos da Amazon. Tipo, 14 acho que dias por. é um outro título dela. É, este. Esse aqui eu já tem que ter o tarja preta, entendeu? Porque ele, se você espremer, sai É, leitinho branco. É Didi, é pedite. padrão Didi. É. Não, Esse é não, padrão não é, de. porque Didi era sujeira, né? Esse é Não, bacana. é padrão É. 50 tons, né? Então, e Só assim, não tem o quarto vermelho, porque não precisa do quarto vermelho, não porque eles precisa. batizam a casa inteira. A casa toda. Mas depois disso ainda veio o Sweet Dreams, mas o Sweet Dreams ainda tinha uma pegada de investigação que é muito legal também. Mas, enfim, o 14 Dias, quando qualquer livro meu eu lançava, aí a Vânia falava assim, ó, entra lá no site da Veja. Então era orgânico. A gente não pagava ninguém para ler. Não tinha essa troca. Olha, eu te dou moedas. Então era a mesma coisa de você. Vou usar uma frase que a Vânia vai entender. Você comprava a leitura por bananas. Eu usei isso dentro de um livro. E realmente é isso. Então, eu venho de uma época orgânica, tem outros autores que são da mesma época, que a gente divide a mesma experiência. Uma mandava mensagem para a outra: pô, você está em primeiro, eu estou em segundo. A garota do calendário, a autora, mandou uma mensagem para mim. Falou: nossa, o seu livro está na frente do meu, tem 3 dias. Como que é o nome dela? Audrey? Da Não garota do sei. calendário. Eu não sei de onde que ela é. Ela mandou uma mensagem para mim e eu falei assim: pera, calma, que eu não sei nem como que você está escrevendo, porque eu não consigo entender o que você está dizendo. Vamos lá jogar no Google, né? Tem Google e tem Vânia, porque era assim que eu recorria na época. Então a gente vem de uma época muito orgânica. Então, quando fala de Bienal hoje, o que a gente vai encontrar lá? O não orgânico em algumas situações. Não posso generalizar, não é isso que eu estou falando. Mas eu já peguei uma Bienal muito raiz. Então, algumas Audrey coisas me Carla, decepcionaram, né? é Ela, ela? ela, ela mandou uma mensagem muito fofa. Ela foi muito fofa, porque eu comecei a ler essa série dela, né? A Garota do Calendário. E aí estava muito no alto, né? Clube 13, e foi na mesma época. Então havia essa troca. Teve uma outra autora, uma outra leitora que mandou para mim um print que estava o Grey em segundo e o Trap em primeiro, que foi o livro do Sebastian. Tá Ela vendo? mandou. Ó, Aí lembra, eu mandei para você na Super, época, eu falei, olha aqui, Vânia, olha aqui. é Mas olha só, super isso, best-seller, tá isso vendo? que eu tô falando na visão de uma autora indie. É uma conquista muito grande você ficar perto, não estou falando em primeiro, segundo, terceiro, você está perto de alguém que de repente tem um prestígio e um movimento financeiro muito melhor do que o meu para estar onde está. Então eu venho de um momento muito orgânico. Eu tenho leitoras que me mandam mensagem até hoje: quando você volta? E eu falo: calma, 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 porque eu não posso simplesmente soltar qualquer porcaria no mercado. Essa daí publica um por mês, dois, não faço isso. Mas Não é você acha assim. que hoje em dia os mais vendidos é tudo vestido pelo algoritmo ou por patrocinados? Eu acho que tem um movimento grande de um marketing pessoal, obviamente um alto investimento financeiro, com certeza. Já recebi algumas propostas
A gente divulga teu livro. A gente bate o Eu dedinho recebi ali hoje. no Kindle. Bate o dedinho ali no Kindle. Eu não trabalho assim. Eu não faço isso. Pô, olha que frase maravilhosa. O livro dela flopou. Para ter sucesso à base de barganha, flopou. Prefiro. Vai por mim. O meu vai ser lido na raiz, por leitores. Eu não posso pagar você para gostar de mim. Eu não posso pagar você para você falar de mim. A não ser que seja uma publi e eu te contrate. Que eu não descarto em nenhum momento contratar equipes profissionais. Tem meninas maravilhosas que fazem isso no TikTok, inclusive que eu sigo. A Cami é uma maravilhosa. Ela dá um descritivo do livro, ela fala sobre o livro e ela não pende. E ela traz curiosidades sobre o livro. É uma menina que se interessa pelo bastidor literário. Estamos falando de um outro patamar. Ela não está ali ganhando dinheiro para ler livro. Ela está analisando o livro, ela conta sobre o bastidor, ela fala, olha, se você não gosta disso, não te indico. Mas se você gosta, você vai encontrar isso, isso e isso. Maravilhosa, trabalha num nível profissional excelente, não tenho o que falar. Mas aí a gente está falando de alguém que vai fazer uma leitura e vai avaliar o que você escreveu de acordo com os sentimentos dela. Então, mas você é um serviço contratado, sim, mas eu não vou pagar ela para mentir. E ela não vai mentir. O que a gente tem que ver bem, deixar bem claro aqui para quem está assistindo a gente, porque de repente tem alguém que caiu aqui de paraquedas, né, Moira, e não está acostumado aqui com os nossos papos, né? É que a gente não tem nada contra esse pessoal que faz divulgação e que recebe para fazer divulgação, né? É o que a Bárbara está falando. Tem muita gente profissional que devo ter congelado aqui, porque meu celular queria atualizar bem agora. E a pessoa, você vê que realmente a pessoa leu o livro, viu os bastidores, conversou com o autor e tudo mais. O que a gente volta e meia fala aqui é que tem esse pessoal, principalmente lá daquela outra rede de vídeos de 2, 3 minutos, que não leram livro nenhum. A gente até trouxe o caso aqui de um livro lá do Drácula, né, que a pessoa estava revisando o filme, claramente não leu o livro. O que a Bárbara estava falando não era de divulgadores, era de ranking comprado ou algoritmo mexido, não é isso? Eu recebi essa proposta, coloca, sobe, manda o livro, disparo, Kindle ali, página lida, tá? né? Página lida, não estou falando de divulgadores, como eu disse, da Cami, que eu sigo ela no TikTok. Não, divulgador é uma coisa, é um trabalho. Mas também é um trabalho. Mas é que tem gente que passa por esse trabalho. Exato, é isso que eu estou falando. E não faz. Então, assim, a gente sabe quem é profissional, que vai fazer a divulgação, e quem tá só, tipo, me dá dinheiro que eu vou levar dinheiro para você. Entendeu? Exato, mas se porque a pessoa essa oferta, porque tem um autor também oferecendo, tá? Monta uma equipe para enganar o algoritmo da Amazon, vamos falar aqui, né? Do tipo, vamos lançar um monte de resenha falando qualquer coisa para dar as estrelinhas. E, em contrapartida, se a gente vai te dar 5 estrelas, a gente vai dar uma para a coleguinha para sabotar o lançamento da outra. Então, é isso que a gente está falando. São coisas diferentes. Sim, nesse mundo literário, que era para ter só pessoas papo-cabeça, pessoas que estão aqui para trocar ideias, tem muita gente que puxa tapete, que sabota, que fala mal, que, né, exército, né? Eu sempre chamei esse tipo de pessoas de exército da autora A, B ou C, que realmente se juntam para atrapalhar o lançamento de qualquer outra pessoa no mesmo dia da diva deles. Sim, sim. Né? Vânia, mas aconteceu isso com a gente em São Paulo. Sim. Estávamos num evento, e o nosso evento bombando, galera chegando, trazendo cadeira, não cabia mais ninguém. O espaço lá, a livraria, teve que abrir uma outra parte para caber. Foi aquele evento, Moiras, lembra? Aquele de São Paulo. Assim, foi maravilhoso o nosso evento. E aí, quando o pessoal que estava nesse outro evento descobriu, começou a atacar, falar, não tem ninguém lá no evento. Como assim não tem ninguém, gente? Eu tô aqui. Era Facebook, né, porque estava bombando.
Como assim não tem ninguém? E o pessoal colocando foto, tipo, de 3, 4 pessoas. Então, assim, a É que questão eles estão destruindo o meu sofá hoje. Pode continuar falando. existe Os uma grande gatos. diferença. O gato. Os gatos. Tem os gatos? Gatos, ela tem um casal. Casal de terrorista, como ela chama. Então Mas sim, acontece sim. é. Acontece a sabotagem sim. Não estou falando dos, como você disse, não são os divulgadores, são ótimos. Inclusive, tenho contato com alguns que eu até pedi o que eles oferecem como serviço, exatamente, olha, a gente faz uma leitura como a Cami, adoro uma pessoa que realmente ela trabalha e dá muito orgulho, porque ela vai lá e fala assim, curiosidades do mundo literário. Então, assim, lá na rede que é vídeo de 1 minuto, ela consegue destrinchar um universo maravilhoso, ela trabalha muito bem. Então, esse tipo de profissional, ok, tem todo o meu apoio e com certeza contrataria 1 milhão de vezes. Agora, o que eu não faço é aceitar numa mensagem a seguinte proposta: o que você poderia fazer? Quanto você pagaria? O que você. Olha, eu tenho não sei quantas pessoas no meu grupo para ler seu livro, porque ele vai ranquear, vai ficar em primeiro lugar. Não faço isso. Ah, mas o seu livro não vai vender. Não tem problema. Porque quem comprar, vai comprar porque quer comprar, não porque tem uma imagem falsa. Vem cá, uma perguntinha. Qual que é o mérito que tem de alguém que paga para estar em algum lugar? E 1 É milhão de assim, vezes olhar o meu histórico? Ah, mas hoje não tá mais mesma assim. Não tem coisa, problema, porque o que eu tinha era orgânico, era muito real. Era tão real que é a saiu na. mesma coisa Foi na que. Cosmopolitan, tia, que saiu o Gael? Foi na Oi? Cosmopolitan? Foi na Cosmopolitan que saiu o Gael, lembra? Que eles mandaram, a Foi, revista foi. mandou. Opa, a revista, autora indie, revista, editora de uma revista, entre em É a mesma contato, vamos coisa de publicar. você comprar seguidores. Em qualquer rede social, aqui ou no Instagram, no Facebook, qualquer Exato. lugar. O Instagram é o lugar, eu acho, mais fácil de comprar seguidor, porque as ofertas são é, O tempo uma por todo. semana, né? O tempo É todo. barato, bem barato. Você comprar 10 Então, mil, 20 mil, é barato. eu prefiro ter uma. Mas tem 2.000 pessoas, não tem problema. Quando eu posto alguma coisa de livro, eu tenho lá 1.200 curtidas. Eu sei que a galera tá acompanhando o que eu tô fazendo. É gente que eu conheço. Então, assim, não adianta ter 1 milhão de seguidores que não são meus seguidores, eles são pagos. É tipo assim, ó, é o famoso. No mundo corporativo tem uma gíria muito chula que é usada para bola. Você paga a bola para. Opa, peraí, ó, o fulano tá vendendo tal item, ó, se você comprar de mim, eu dou tanto. Isso geralmente acontece em setores de compra, né? Então, trabalhar com o departamento de compras é uma responsabilidade muito alta, porque você levanta várias lebres. E é exatamente isso que acontece. Você paga a bola, ô, vou lá te pagar, mas meu livro tem que ficar em primeiro, hein? Eu tenho que fazer sucesso. Que sucesso que você está fazendo? Quão raso é o teu sucesso? Porque é assim que é feita a medição. Não estou falando que todos que estão lá fazem isso. Estou falando da demanda de ofertas que eu tenho recebido. Ainda mais Veja quando eu bem, solto alguma coisa sobre livro, que recentemente eu fiz um stories. E detalhe, tia, só uma fofoquinha aqui. Eu postei aquela foto velha, tava acho que com 20 mil palavras, o livro já tá na tua mão. E o pessoal, ai, ela tá voltando. Calma lá, amor. Quando eu lançar o livro, a Vânia já tá com 3 livros à frente. Então, o trabalho de bastidor, ele é muito importante. Outra coisa, é trabalhar muito sua sanidade mental. O que aconteceu muito, Moira, é que a gente também veio de uma época em que não podia falar mal do livro, tá? Onde já se viu falar mal do Clube 13? Olha que corte lindo agora para fazer. Onde já se viu? Corte lindo. Onde já se viu? Não, pode falar, não tem problema não. Você não é obrigado a gostar, não. Quando vi uma resenha na Amazon, eu li todos os livros na força do ódio. Amor, força se faz no banheiro, meu anjo. Não precisava ter passado do primeiro, amor. Tá perdendo o teu tempo. Eu não faço coisa que não vai me agradar. Eu não vou falar alguma coisa bonitinha. Nossa, se eu falar isso, será que vão gostar de mim? Não, eu vou falar o que eu penso. Se gostar do que eu penso, ok. Se não gostar, também tá tudo certo. Não te chamo para vir em casa comer um frango, também não vou na tua comer um bolo. A vida segue. A gente vem de uma era orgânica, mas também é de uma era que tinha muito conflito de ego. Eu e Ivânia assistimos várias coisas ainda nesse. tem. Onde Não, já Isso mas se isso ainda viu ainda tem. falar mal? tem.
Onde já se viu falar mal do meu livro? Eu demorei 6 Não, meses para ainda tem. escrever. Eu Então acho vamos assim, analisar o que falaram, né? a gente vive uma época muito artificial, eu acho, especialmente no Instagram, de coisas que são é um sucesso construído, não é um sucesso real, né? Talvez porque a gente lide muito com esse negócio Meghan Markle, que é tudo meio fake e tal. Mas nos livros, nesse meio do autor indie, principalmente, porque todo mundo quer ter um dia de lançamento estrondoso. Se você não tem um lançamento estrondoso, se não está em 200, 300 grupos do Facebook, se não está não sei quantos booktokers e bookstagram, não sei o que lá. Caraca, bicho. Né? Às vezes o leitor fica até saturado daquilo. O leitor que leria aquilo, não que não te conhece ainda, mas que leria aquilo por ser um assunto interessante, por ter uma capa bonita e tal. E a gente também tem uma outra consequência com isso. Quando você pega um grupo fazendo um exército, né, como a Vânia sempre faz, esse assunto de exército a gente fala de bastidor faz muito tempo. Quando a gente pega isso também tem um efeito manada. As pessoas vão lá e falam mal. A galera desse grupo, desse exército, vão lá, se fecham com uma autora para se manter em primeiro, para outra cair. Essa galera aqui, essa autora que fica aqui, ela acaba atraindo muito hate. Ela começa a ter odiadores que estão no efeito manada, nem sabe o que está acontecendo, nem conhece essa galera que está falando mal, essa galera está ganhando para falar mal. Aí vai lá e fala, eu também não gosto dela. Mas não gosta por quê, meu anjo? Ela fez um arroz muito empapado, ela não te chamou para um café, por que você não gosta dela? Porque uma coisa é não gostar do que eu escrevo, outra coisa é falar que não gosta de mim. Apesar que também isso não que faria alguma diferença. Atualmente a gente está no nível de maturidade e o dinheiro investido em terapia é muito alto para a gente estar muito preocupado com quem gosta ou quem não gosta, né? A gente não está muito ligada nessa coisa, né? Talvez esse momento meu de reclusão, na qual eu tenha produzido bastante livro, está tudo na mão da tia Vânia, fez também com que eu criasse mais filtros do que eu já tinha para mim. Então, hoje em dia, como autora, talvez eu não tenha uma reação tão emocional quando alguém fizer uma crítica não considerável contra o que eu escrevo. Ok, não gostou. Eu já li livro de pessoas que eu conheço, que eu adoro a pessoa, mas infelizmente aquela leitura naquele momento ela não me adotou. E acontece. Eu A sou gente fala completamente. muito. Eu amo o Reed. Quer ver? Vamos jogar aqui, ó. Aqui é muito bom conversar com. A Vânia já dormiu na minha casa, então isso é muito bom. Quer ver? Eu amo o Reed. Eu amo o Reed. Uma puta de uma história. E aí, tia, o que você fala do Reed? Pois é, o Reed, é isso que eu fiz toda essa introdução para chegar no Reed, né? O Reed, na verdade, é um livro que não tem ainda impresso, só tem no e-book. Ele foi lançado em 2020, não, foi antes do Fica em 21. Casa, foi 21? Ele foi lançado antes daquele livro, como era o nome do filme? Som dos Inocentes? Som da Liberdade, né? Aquele filme que foi banido, que não foi nos cinemas, que foi aquela confusão toda, porque trazia uma história real de um determinado agente que se especializou em encontrar crianças desaparecidas que eram levadas, né, para outros lugares. A Bárbara tinha encontrado uma história, reportagens, na verdade, na Deep Web, ou na Dark Web. Lembrando, foram pessoas, tá? Que encontraram para mim. Exato. E contratou profissionais da internet para fazer essa pesquisa para ela, porque você entrar nesse submundo né? É um poço sem fundo, é pior do que a nossa amiga Samara. E aí eles trouxeram essas reportagens, né, os prints e tudo mais, e a partir daí ela criou uma história que tem um romance, mas não, calma, ela não romantiza coisas ruins. Ela inseriu essa realidade das coisas ruins
dentro do romance. E por causa disso, essa grande plataforma de venda de livro fez o livro dela ficar escondido. O livro dela estava na plataforma, mas se você procurava no buscador, você não achava. Você já Eles tinha que ter o têm uma link. maneira, né, de dar um shadow ban, um negócio assim que você não acha Exatamente. mesmo. Você já tinha que ter o link para encontrar o livro dela. E foi um livro que vendeu bem, tá, gente? As Apesar pessoas de... que liam, por quê? Porque na época ela estava bastante ativa na rede social do seu grupo no Instagram, no Facebook, a página do Facebook, e a gente botava o link lá, ó, se você está procurando o livro, você não vai encontrar sozinho, tá aqui o link. Aí, quando a pessoa clicava, era direcionado lá para essa grande plataforma e podia baixar o e-book, tá? É uma história interessantíssima, é uma história que traz verdades, é uma história que eu que sou conhecida por Bárbara, vamos botar um pouquinho mais de sangue? Esse livro está muito seco. Eu cheguei para ela e falei, Bárbara, tu exagerou, vamos tirar umas cenas. Porque ela Aí eu tirei uma realmente se cena baseou em maravilhosa. fatos reais. Eu tirei Tá? uma cena maravilhosa. Aí eu vou Sim. desabafar aqui nesse vídeo ainda por conta dessa cena. Vou. Ela falou assim, tira. Ela tirou, acho que você pediu para tirar 2 ou 3, eu lembro. Mas tem uma que me pegou demais, que eu não queria, relutei. A gente já deletou o livro inteiro, né? Então tirar uma cena e Já doer teve um livro tanto. dela que estava tão ruim que eu falei, joga fora e começa de novo. Mas estava ruim mesmo, Você mas é ótimo. imagina se tá. Mas não, mas acontece o seguinte, mas é o que é isso que eu tô falando, Moira. Eu trabalho com a Vânia para que ela pegue todos os erros, para não deixar nada para ninguém pegar depois. Esse é o ponto. A Vânia gosta de problema. E quando eu entrego um Adoro. problema para ela, Problema dos quando outros, tá? Meu não. não, o problema dá dinheiro, gente. Hoje em dia é isso, o problema traz dinheiro, o problema dá dinheiro. Eu trabalho o meu dia a dia, né? O que paga boleto é problema. A gente resolve problema e isso traz dinheiro. E Pronto. a vida O livro, feliz não, o Não não livro, tem vende. o graça. livro, o livro ele é uma fuga, mas assim, agora posso falar um trecho da cena que você pediu para Sim, tirar? Eu pode falar. não posso? Mãe, veio o livro para Cuidado, ela hein? e assim, e eu tava Cuidado. num, não, eu depende, o que não pode falar que você não corta? Não pode falar. Hum, se for pessoas pequenas, Hum, com pouca idade, que entendi. estiverem sendo submetidas a situações Sim, de gente não, não, adulta, não, 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 jamais. Não, se for isso tá uma lá no, questão de uma inclusive no, pessoa sofrer um ataque de outra pessoa, então tem que usar. Porque são as palavras, né? Se eu sei, você não, eu falar já entendi. entendeu? Não, Cai. não, Então a gente não usa foi. analogias. Mas eu acho que a Entendi. cena que ela vai falar não é isso, não. Não, não é. Primeiro que o livro fala exatamente sobre isso, mas mesmo no livro tem cena forte, mas não tem a cena de atos, tá? Jamais. Tem o local que acomete, tem as situações que aconteceram, é relatado, mas não com descrição É de cena. mencionado, né? Exato. Só que nesse caso, né, o nosso querido Esdras, o Reed, tem uma determinada situação que ele coloca um ser humano dentro de um porco e Pois é. deixa ele no sol. Pois é. A pessoa Ela tá só viva. queria botar isso. Uma Mas pessoa dentro de um eu dei corpo. detalhes, eu coloquei detalhe por detalhe. A Vânia, ela mandou mensagem, ela falou, não, tá? Isso aí você tira, tá? Porque já tem chance desse livro dar problema para você. Como Eu deu. falei, me deu bravo, porque eu fiz a live segurando uma colher de pau. Quase coloquei um caldeirão aqui por conta da Mas olha sopa. só, eu pedi para tirar a cena do porco, não foi pela pessoa dentro do porco porque ela Foi pelo merecia, foi porco. por causa do porco. Calma, gente, vocês Porque acharam que a Vânia mexer com tava boazinha? animais Não. também, né? Mexer com animais. Assim, o problema, eu acho, é que assim, são regras para uns e não são regras para todos. Porque, mais ou menos nessa época que esse seu livro teve problema, eu fiquei sabendo de um outro livro que teve problemas também, que era um livro erótico,
não vi nada demais no livro que já não tivesse sido contado 500 vezes antes. Mas, enfim, deu problemas. Não sei se era uma coisa da época, se houve uma denúncia, pode ocorrer, e aí leva um tempo para aquilo ser investigado, né? Mas, ao mesmo tempo disso, se fosse um jornalista famosinho americano fazendo uma coisa dessa, ou o Michael Crichton, ou o nosso amigo do Código da Vinci, ia passar. Um livro desses caras falando o mesmo assunto ia passar. Então, existe, claro que a gente aceita estar na casa do cara, né? Na casa lá do Bezos, você aceita botar o seu livro para vender ali. Ainda tem aquela cachorrada de você ter que botar exclusivo. Se não for assim, também ninguém lê, enfim, isso é outro papo. Mas você aceita as regras da casa do cara, mas é injusto. Porque não são as mesmas regras para todo mundo. Não são. Né? Por exemplo, baniram um read que estava trazendo uma realidade, né, do leste europeu, mas um livro feito com inteligência artificial, de uma filha que sai com um pai, com uma capa de um ator internacional, tá tudo ok. Então a peneira deles não é uma peneira justa, é uma peneira rigorosa com alguns. Eu não lamento pelo ocorrido, tá? O Read ele vai vir de uma forma impressa e obviamente eu uso isso a meu favor, porque se em algum momento ele não foi bem-vindo nessa plataforma grande e famosa, ele é bem-vindo, muito bem-vindo em outros lugares, né? Então, assim, o meu retorno com o lançamento de livros esse ano, ele traz, o Read vem comigo, e assim, é um livro que realmente eu quero que as pessoas leiam. Olha, você sabe o universo que você está vivendo de bebê reborn? Deixa eu te contar o que acontece com um bebê real, com uma criança real. Deixa eu só um minutinho aqui, ó. Tem um site, ó, tem um link, ó, tem um cadastro que você faz, e aí você faz um depósito, entende? Aí você vai falar, não quero ler sobre isso. Não tem problema, você não precisa ler, você não é obrigado. Mas assim, enquanto tem uma atmosfera dando fama para uma galera, cuidando de boneca de borracha, legal, porque até a boneca tá tudo certo. Mas não vem me colonizar. Meu problema é você querer me colonizar. Eu acho certo. Parabéns. Continua aí achando certo. Eu também acho certo um monte de coisa. Mas eu guardo para mim. Eu não fico aqui postando que nem uma maluca, falando assim, olha, minha opinião é essa. O máximo que eu faço, às vezes, eu coloco algumas indiretas no Instagram, mas eu entendo que são poucos que compreendem as indiretas de lá e eu fico bem satisfeita com isso. É um ou outro. Às vezes eu escuto assim, nossa, que paulada. Ainda bem. Não era sobre flores que eu estava falando. Mas assim, a gente não vive exatamente numa igualdade de publicação. Não, e também não. depende de quanto você leva de dinheiro pro tio, né? Tem isso, porque na época que eu levei muito dinheiro com 14 dias, na minha casa chegava livros, chegava Kindle, chegava um monte de coisa. Então você é uma persona grata. Bem no grata. caso contrário, não. Entendeu? Pois é. Então, eu já tive problema com título Jane Austen, que um livro de estudo que não era liberado de jeito nenhum. E eu estava desconfiada de uma coisa. Primeiro que a gente não quer acreditar, né? Que a gente sabe de onde vem, mas você não quer acreditar. E aí eu fui direto na fonte lá na central, né? E mandei um e-mail. Vem cá, é isso que está acontecendo? Seu problema é esse? Aí o livro foi liberado no mesmo dia. Não, o meu eu tentei contato, fiz de tudo. Eu falava assim, aqui, Vânia, olha aqui, ó, mandava e-mail, ó, ninguém me retorna. Não, teu livro tá normal. Normal pra quem, Anjo? Pra quem gosta de caça ao tesouro, aí é normal. Pra pessoa que gosta de dificuldade de falhar um livro, beleza. Exato, então. E qualquer um você conseguiria encontrar. A vida de autor indie, né, acho que é como a vida normalmente, né? Sim. Tem a dor e a delícia de ser indie, porque você tem toda a liberdade de criação, de revisão, de quem você escolhe revisar, se você aprova a revisão. Quando você entrega um livro para uma editora, dali para frente você já não é mais consultado. Raramente esse livro volta
para você aprovar uma revisão, né? Muitas Eu tenho uma vezes fofoca disso, gente. Já que vocês Vamos estão lá. na fofoca, eu muitas tenho uma vezes a fofoca gente sobre nem isso. recebe o manuscrito revisado mais, Não. porque e a decisão de capa e tudo é tudo feito por fora, então às vezes nem era o que você estava pensando. E quando você faz tudo indie, as decisões são suas. É ruim porque tudo você tem que fazer, você tem que decidir, mas é bom porque você decide tudo, então, Uhum. né, você tem que Olha, balançar, uma fofoquinha sobre contrabalançar. isso. Maravilhosa. Isso já tem alguns anos, tá? Obviamente, advogado tá aqui, ó. Eu estava num evento literário bem restrito, bem assim, muito organizado, por sinal, maravilhoso. Amei o que o local fez, amei tudo que aconteceu comigo. Só que ali eu encontrei com uma pessoa que tinha acabado de ser contratada por uma editora X. Não vamos falar nomes. E aí essa pessoa, eu peguei e falei, parabéns, nossa, que alegria, eu vi o comunicado, tal. Aí ela chegou no meu ouvido e falou assim, eu peguei o livro e não reconheci ele. Pera lá, eu sento, eu escrevo, eu trago uma galera para ler o meu livro de forma orgânica. Aí vem a editora X, pega todo esse trabalho feito, transforma a minha história, que já, então, já não é minha, se eu não estou reconhecendo, Não e tem um aí filme, publica. Vânia? Um filme que é Tem, assim, que a a gente viu. tradutora reescreveu o livro inteiro. E transformou o livro em livro erótico, e aí só que aí, nesse caso, vendeu horrores. A história que ela está contando, a menina disse, então, né, que não reconheci meu livro, a editora lançou, mudou muita coisa, quer dizer, manteve a história, mas deu aquela maquiada que provavelmente a editora pensou o quê? Tem que melhorar. Aí eu já penso o seguinte, se você tem que mudar tanto a história do que você comprou, dos direitos, então, porque o livro não era bom. Eu penso isso, né? Então, eu não compraria para minha editora, mas tudo bem. Só que, no fim das contas, não fez sucesso e a editora não renovou o contrato com essa autora. E o livro sumiu do É mercado. que, assim, obviamente, é o tipo de situação que acontece e a gente não fica feliz quando escuta isso. Ai, pô, a coleguinha, não, Uhum. não, peraí, isso aí pode acontecer comigo. Tive um baita de um trampo para pesquisar, para descobrir que tem macarrão Alioli em Nova York, tá? Não foi fácil descobrir isso. Eu tive que ir até lá. Ai, cada coisa que a gente tem que ouvir, mas tudo bem. E aí eu comentei com a Vânia, eu falei, olha, encontrei X pessoa sobre X situação e aconteceu isso. Aí ela pegou e falou, pô, sacanagem. Porque assim, é seu filho. Alguém pega teu filho, você leva, manda com uma roupa, volta com outra. Eu falei, o que tá acontecendo? Quem que autoriza? Volta com outro corte de cabelo. O menino, de repente, volta com 6 furos na orelha. Nada contra com o menino que fura a orelha. Tô de criança, tá, gente? Agora tem que tomar muito cuidado com tudo que fala, pelo amor de Deus. Mas é isso, a pessoa não reconhecer o filho dela, porque é isso que o livro é para mim. Os meus livros são meus filhos. Aqui eu tô olhando para minha estante, tem todos os meus livros publicados. Eu sei que tem alguns que não têm versão impressa. E quando alguém fala deles, antigamente, lá atrás, doía. Porque eu falei, nossa, eu tô tanto trabalho, eu trabalho tanto fora. Tinha noite que eu não dormia. Tinha noite que eu tava conversando com a Vânia, era 5 horas da manhã. Eu falei, nossa, agora eu vou tomar um banho e pegar a estrada. O livro 14 dias eu escrevi porque eu ficava em hotel. Ele foi feito em 14 dias. Os 14 dias que eu fiquei no hotel. E aí a pessoa vem dar uma burdoada, ou calma, você não é obrigada a gostar, mas calma, só fala que, ok, essa história você não gostou. Você não vem, não traga uma crítica falando de falta de É. talento. Porque uma A coisa é você não gente, gostar de uma história, é. agora outra coisa é você denegrir o talento, ou falar que a pessoa não tem o talento, né? A Você não tem gente talento para enfrenta escrever. muito isso aqui. As pessoas às vezes colocam nos comentários muito no fígado. Primeiro que assim, a gente tem opinião sobre tudo, tá? Eu, você, Vânia, Bárbara, todo mundo, a gente tem opinião sobre tudo. A gente tem opinião sobre o mosquito que voa perto da gente. Não quer dizer que a gente precisa dar essa opinião para alguém. Tem Exatamente. muita opinião que pode ficar guardada para nós, né? Mas a Uhum. pessoa vem aqui no canal e coloca umas opiniões
assim, completamente ofensivos. Me desculpa, eu sou muito sincera. Quando a pessoa fala isso, você pode esperar que essa pessoa tem zero finesse. Que é uma pessoa que quer te atacar, mas não tem nem a coragem de te atacar. Já vê, me desculpa, eu sou muito sincera, Mas quando uma mas pessoa começa com essa frase comigo, olha, desculpa, eu sou sincera, não, você é uma tremenda de uma grossa e está encontrando uma justificativa para exato. isso. E não tem Eu nem também sou coragem de dizer sincera. o que acha, né? Eu- E eu- muita gente que fala, e às vezes fala umas atrocidades aqui, e depois vem pedir desculpa. Ah, eu estava passando um momento ruim, eu me exaltei, depois eu percebi, depois eu entendi, depois eu. Bicho, você não precisa falar tudo o que passa na tua cabeça. Moira, eu Tanto. escrevi uma série com um bando de homem. Um bando de homem. São 13 homens com personalidades totalmente diferentes, fora os carregadores de caixa. Fora isso. Para cada homem tinha pelo menos 3 malucas. Aquele fica e 2 que estavam querendo matar a mulher que estava ficando. Vamos começar daí. A história, toda a história Clube 13, ela seguiu por um percurso. Em determinado ponto, tinha que acontecer um fato. Sim. Arrasta para cima. E tinha que ser exatamente naquele livro, por conta daquele protagonista. Não tinha como ser no próximo. Não tinha como ser no anterior. Não tinha. Sim. Uhum. Porque o fecho, a história final estava pronta. Então tinha que ser daquela forma. A não ser que eu mudasse a ordem dos livros. E também não ia dar certo. Porque Não, existe uma. o storytelling é aquele. Outra coisa, quem está escrevendo sou eu. Sou eu. E eu sei quem eu sou. Basta. A opinião do coleguinha, a gente vai estar deixando aí para uma próxima encarnação. Não está fazendo diferença na minha vida. De verdade. Eu recebi a seguinte mensagem: você não acha que você foi Bandeirista. E eu falei, não. A Você pessoa, ainda quando me enviou a responde, né? mensagem, quando a pessoa me enviou a mensagem, tentando em cima de uma situação literária, cara, sem nenhum apontamento para isso, ela esqueceu que deste lado tinha uma pessoa, ser humano Bárbara, que tinha investido muito tempo na escrita e eu estava passando um percurso da minha vida que só quem é próximo, a Vânia sabe da época, obviamente ela tinha que saber, porque eram períodos que ela ia, de repente, tentar falar comigo e não ia conseguir. E ela vem com uma baita de uma pedrada. E eu, Exato. ok, como que eu respondo? Porque não é real isso que você está falando, só que qualquer justificativa no mundo de tanta gente com pires na mão, eu tenho razão, eu tenho a minha posição de fala. Porque já era um período de internet em que estava havendo esse certo levante, entendeu? De determinados grupos começarem a fazer levante de todos os ismos, né? Aqueles grupos dos ismos. Então, a pessoa São confundiu. falsas acusações, né? Isso também a gente fala Exato, muito aqui, que uma exato. acusação falsa tira a força muito, das verdadeiras. fazia muito pouco tempo que eu tinha defendido uma autora que ela tinha escrito um romance na época da... Não sei se pode falar também. Do Fica em Casa. Antes de 1888. Tá. Vamos colocar. Pode falar, escravidão pode falar. Pode falar? Não, porque eu terminei de falar tudo, né? Porque o advogado toda hora tá aqui. Não fala isso, não fala aquilo. Ok. E eu tinha defendido essa autora, porque ela não fez nada de errado. Uma autora nacional que escreve muito bem. Eu acho que eu me lembro disso, porque tinha umas imagens, não era isso? Foi por causa da história que o dono da casa se apaixona e tem um caso com a menina que era escravizada. E aí, como se isso nunca tivesse acontecido no Brasil, né? Dos donos lá, dos coisas lá, ou se apaixonar ou casar, porque tem coisa na história, né? De homens lá, ou até de simplesmente usar, porque, inclusive, na semana passada nós fizemos um vídeo
no clubinho, então, mais uma vez te convido a entrar no nosso clubinho, falando sobre essa coisa de posição de homens poderosos, né? Eles se aproveitam de todo aquele holofote que eles recebem para poder fazer o que eles querem, porque eles sabem que não serão punidos. Então, eu lembro dessa confusão, que a menina teve que mudar o título do livro e a capa do livro, e, não sei o quê, e a sinopse do livro, gente, Como foi... assim? A graça toda está em sentar aqui, exatamente, estou no meu canto onde eu escrevo, minha cadeira, minha mesa, meu computador está aqui embaixo. A graça está aqui. A graça está em sentar aqui e criar um universo, uma atmosfera totalmente diferente, e seja o que for, fantasia ou não, o que for, e entregar. Porque, assim, essa é a experiência que eu tenho quando eu estou escrevendo, não é que eu vou chegar em 1 milhão de leitores. O importante é que eu vou ter colocado no papel e que daqui a algum tempo, quando, né, a gente for lembrança, memória e saudade de alguém passa a falar: "Pô, você lembra disso aqui? Olha aqui que a maluca escreveu", ou então: "Olha o que ela escreveu na época", ou então: "Olha como que era aquela visão". É assim, é a colocar gente. é quando você transporta o que está dentro para fora, e você tem uma peneira, obviamente, tem que ter noção, né, também do que você está escrevendo, né. Porque vamos combinar também que é um item que está faltando bastante no mercado. Andei pegando A umas gente falou amostras de aí um para livro ler. aqui há pouco tempo. Nossa, um horror. Não, mas Não, uma coisa que a temos gente que fala sempre aqui também é assim, que a primeira vez que você pega um livro, não necessariamente você vai gostar. E aí, quando você pega esse livro de novo, anos depois, é uma descoberta, assim, como é que eu não entendi isso? Como é que eu não vi isso? Muita gente passou isso com Diva, agora, né, que muita gente leu na escola, e lendo agora como adulto e conversando, né, em leitura coletiva, assim, nossa, mas parece que é outro livro, parece que eu nunca entendi isso. Então, a pessoa que vem com 3 pedras na mão pode até não ter lido, aquela pessoa que lê na diagonal, então não necessariamente entende tudo, ou deu uma folheada, leu o início, o meio, o fim, mas não leu todo, ou simplesmente não compreendeu o livro. Não quer dizer que de uma segunda vez, estando em outro momento da vida, você não vai ler de novo e vai entender, vai gostar, né? Uhum. não, e é graças a essa releitura que a gente tem grandes sucessos. Por exemplo, Uhum, eu li sim. Precisamos Falar sobre o Kevin, era um livro já de muito tempo, e Livro ele difícil, voltou né? para e que livro, assim, que tela, né, porque a Netflix fez um baita de um trabalho também na Uhum, adaptação. Mas, assim, é um livro que não era atual, na época foi, não sei se foi rejeitado, não sei o que que aconteceu na época, e depois, bum, por conta de um filme. E aí você tem uma outra perspectiva, e aí vem com outra realidade, né, baseado em quê? Pô, mas uhum. vamos olhar pelo bastidor. Então aí você É, começa realmente a adotar as emoções do livro para você. E eu uhum. e eu e eu falo tranquilamente isso. Tem muito livro que eu já olhei, peguei, porque eu falo que o livro tem que me conquistar até a 10ª página. Ah, Hoje sim. não, hoje eu espero o grande plot, hoje eu quero que ele me surpreenda, eu quero que ele me traga, tipo: "Poxa, eu não estava esperando isso. Nossa, eu não acredito que aconteceu isso". Eu quero realmente mandar uma mensagem para o autor e falar assim: "Me pegou. Olha, não dei nada para esse livro. Era a página 30, eu estava te xingando pelo dinheiro, mas agora valeu muito a pena". É exatamente isso, é essa reviravolta, e isso é muito bom. Gente, eu só queria lembrar que vocês têm que me avisar quando for para acabar, que eu tenho perguntas. Não, mas olha só, Ok. antes da gente encerrar assim, a coisa porque aqui é só uma pincelada, tá, gente? Para vocês conhecerem a Bárbara, caso vocês já não a conheçam lá do Instagram, a sigam, porque a gente, há muito tempo, né, eu e ela fizemos algumas lives lá no Instagram, que eu acredito até que ainda deve estar gravado lá no Instagram dela, Tudo lá. mas eu queria, assim, como toda mãe, que tem vários filhos. Você tem o seu preferido? Porque, claro, que cada livro você escreve num momento da sua vida, você está passando por um processo, você então escreve gêneros diferentes, mas esse aí, né?
Por quê? Por que que ele é o seu preferido? Fala alguma coisinha assim. Não vou falar do período em que eu escrevi, porque automaticamente não está linkado ao livro, mas era uma situação na qual seria normal não ter inspiração alguma. O Amor em Lancaster, ele fala quando o que é para ser vai ser, o que é teu te pertence. O seu lugar tá ali, tá te esperando. E quando você fica muito tempo pensando ou sonhando com alguma coisa, porque já tá escrito na tua história. Então, quando ele nasceu, eu sempre falo, ele é o meu livro preferido. 35 livros publicados, tem 2 na mão da Vânia, tem uns 40 esqueletos prontos. E eu ainda não tive um arrebatamento por um livro meu quanto esse. Claro que a série Clube 13 me levou para. Eu falo que a Nova York foi a cidade que mudou minha vida, o período que eu tive a oportunidade de conhecer a cidade. Me trouxe por um mundo magnífico, obviamente cheio de ilusões, né? Não pense, eu fui como turista e, obviamente, não é a mesma realidade de quem mora. E claramente eu fiz uma realidade muito fantasiosa dos meninos milionários Sim, que de moram lá. turista. Mas o Lancaster, ele é um livro que ele tem tanto detalhe, por exemplo, eu não quero ser a Consuelo, entendeu? Você vai ter que Eu não, ler para descobrir quem é Consuelo e por eu não que que... quero ser a Consuelo, eu não quero ser a Consuelo, eu preciso ser a pessoa que viveu o oposto dela. Então eu não quero ser a Consuelo. Calma que a Consuelo não é nenhuma protagonista. Ela passa num trecho de, acho que tem 4 frases, né? O parágrafo, se eu não me engano. É uma situação tão ampassando, assim, ó, tão... Na hora que você lê, dói, porque é a maioria da realidade. Tipo, quantas vezes a gente não deitou e falou, nossa, e se eu vivesse isso? Eu não posso ser a Consuelo. Então, Lancaster é o meu livro favorito da vida. Eu acho que Listou desse aqui livro eu tô embaixo. mais para ser a Margot. Amargo, você é a Margot. Ah, eu tenho fofoca da Vânia a respeito de personagem. Pode falar aqui? Pode. Pode. Pro grupo de vocês, porque aquele povo é fofoqueiro, hein, gente? A galera do clubinho de vocês gosta, eu também gosto, não vou mentir, não, eu também Pode. gosto. Vamos lá. A Vânia realmente, ela é bem parecida com a Margot, mas você sabe que a Vânia tem um livro? Ela contou na primeira temporada, foi assim, uma Não, revelação. eu tenho um livro. Não, não é isso que você está falando, não. Ah, esse aí. Ela tem um personagem. Ah, Vamos o lá. personagem que ela Esse criou. livro, Não, e foi inspirado. Não criei nada, eu não crio nada, mulher. não, foi assim, ó. Clube 13 tem 13 homens, mas a gente tem o Josh. O Josh é o marido da Carter. O que os dois têm a ver com a série? Nada. A Carter é amiga do Sebastian, livro 4. O Josh é um financista da Bolsa de Valores. Tá lá longe, não tem nada a ver com o clube. Né, ele não é Ok. do clube. E eu precisava de uma personagem que batesse muito no Sebastian. Porque o Sebastian é um personagem muito forte. Ele é forte por si só. Ele causa problema, ele é o anjo do caos, ele gosta de arrumar problema, ele destruiu o muro, porque bebeu, né? É um livro que, assim, não pega para fazer as coisas que assim no livro, tá tudo errado, mas tudo bem. E eu precisava de uma personagem feminina muito forte. E a Vânia tinha uns traços, assim, do tipo... Levantar a Sobrancelha, sobrancelha. cara, porque vem com a legenda pronta. A falta de paciência, o não gostar de Total. grito, não gostar de gente conversando, andando para um lado para o outro. Quando a Vanessa esteve aqui em casa, eu estava conversando com ela e tem um corredor, minha casa é super pequenininha, né? Eu estava andando, ela falou assim: pode parar? Só para um pouquinho, que você está me irritando, não é nem me incomodando, você está me irritando. Eu catei tudo isso e coloquei na Carter. Só que ficou muito bom, porque na hora que eu mandei para ela, ela falou assim: nossa, mas é isso mesmo? Então, lá naquela cena, você pode colocar a minha mão, meu pé segurando a porta, porque eu vou dar na cara dessa personagem. Ela queria bater na protagonista. Eu falei assim: Que é era. só baseado, tá? Então, ela trouxe muito do DNA na hora que ela estava fazendo a beta, né, do livro. Então, tá aqui, ó, em Passion, a carta é baseada na Dona Vânia.
Pois é, Chorei de dar então risada aí com tem essa uma coisa. menina que apareceu aqui na nossa, acho que na live, né, perguntando se eu tenho filho solteiro, aí ela ficou o tempo todo me chamando de sogra. Eu vou casar com o filho da Vânia, vou na casa da Vânia, não sei o quê. Eu falei, não, porque eu sou uma sogra porra louca. Leia esse livro que tu vai entender, tá, ô Monique? Tu vai Leio ver com a que não é bom negócio me ter como Não, sogra. não. Assim, e assim, é um livro que é um spin-off, não tem nada a ver com a série, não é uma continuação, e é Não, é um um livro, spin-off, é uma história paralela, é bem paralelo tá? mesmo. E assim, e sem brincadeira, é um livro que vendeu muito ele no. Muito assim, igual os do clube, e quando veio o impresso, eu falei assim: eu acho que vamos fazer uma demanda um pouquinho, né? Um pouquinho menor, né? E assim, acabou, aí eu fiz de novo, e eu fiz de novo, porque tinha gente que batia foto e mandava, nossa, essa cena. Porque tem uma cena que é muito engraçada, eu não vou contar, não, porque você vai ter que comprar para ler, Não, então não não tô conta podendo não, não fazer conta doação, não. né? E assim, são várias cenas, situação de gravata. Aí eu falei, ai, Christian Grey, não tem nada a ver, vai por mim, é uma implicância com uma tal de uma gravata, que Deus me livre e guarde, ninguém merece. E a gente traz isso também pro próximo. Pois é. E é sobre isso. Mas Pois é é, muito bom. Moira, tá aí. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa que você queira? Não, vamos. O que que você quer perguntar, Bárbara, que você está com esse papelzinho aí? Vamos lá. Eu já perguntei isso lá, assistindo vocês no YouTube. Hum, Como é que funciona a contratação dos informantes lá na pessoal lá da realeza? Não Vocês pode contar. contratam por turno? Não pode contar. Quantas Não pode pessoas contar. são? Isso são fontes. Cara, eu tenho certeza, cada vez que vocês vêm com um negócio, Betinha, não sei para onde ela foi. Aqui foi enterrada, vamos colocar dessa forma, né? Não sei se É. ela foi enterrada também. Ela falou assim: essas duas de novo, deve dar uma tremedeira nela. Vocês vêm com umas coisas Então, que eu acho que a guarda deles vai falar assim: será? Eu falei: vocês devem pagar então, alguém, é não é uma coisa possível. que a gente fala sempre, que é assim, a gente que é gente de bem, a gente não imagina que exista pilantragem desse nível. E é por isso que essa gente consegue, sabe? Consegue se dar bem. O que a gente faz, a gente duvida, né, Vânia? A gente duvida uhum. de tudo que eles inventam. Umas histórias. É porque, assim, né? É isso. Se vale da nossa boa vontade, da Pois é. nossa Assim, olha, eu inocência. tenho essa pergunta, porque eu até falei, eu mandei uma mensagem para a Vânia depois que eu assisti alguns episódios, né? E eu falei assim: vocês têm algum contato lá? Como é que funciona o esquema de informantes? É uma pirâmide? O que está trazendo isso? Bola Porque de teve uma situação. cristal. Eu não vou falar, porque eu não vou lembrar do detalhe. Mas vocês colocaram uma situação do tipo, pode acontecer, e parece que aconteceu, e depois vocês comentaram que aconteceu. Vocês previram o negócio, foi lá atrás, tá? Vocês previram Aham. que poderia, aí foi. Eu falei, gente, é alguém que deve passar roupa, sabe? Escuta a conversa no corredor e passa isso para elas. Também pode ser, também pode ser. Pode A ser. gente se informa muito de Twitter, né? E aí pode ser verdade, pode não ser. Mas nas últimas vezes vocês acertaram. O número da Mega É. Sena também era uma dúvida que tá aqui no Ah, papel. menina, isso tá difícil. Aí esse a Ah, gente não consegue. a gente tem um bolão que ainda está rolando, né, desde o final do ano passado, do que deve acontecer ao longo desse ano. Algumas coisas já aconteceram logo de cara, né, Moira? Tipo, já na primeira, segunda semana, outras nos passaram rasteira e outras É, ainda estão em andamento. Então, a gente tem um bingo, né? A pois é. gente fez um Mas bingo vocês para são esse ano. bons de bingo também, né? No meio do ano, a gente vai ter que revisar o bingo para ver, né, o que a gente acertou, o que a gente errou Pois até é, agora. Você sabe que quando eu exato. tava escrevendo a princesa, aí eu, tipo, escrevi uma cena, ela falou, volta e coloca isso. Eu, nossa, mas pra que isso? Ela, porque é assim, eu, credo, tudo eu falava credo. Não teve um que eu falei, que legal. Não teve essa frase minha. Aí teve uma cena lá que era da comida. E eu mandando ver, porque eu tenho fome, 6 pratos. Eu tenho fome, eu sou uma pessoa que gosta de comer. Aí ela,
mas em determinada situação, quando acontece isso, ninguém mais come. Você tá de brincadeira que meu prato tá cheio, eu tô numa mesa, aí eu não posso É, mais comer porque o beleza não quer comer. Ah, não. E assim, eu ficava tão inconformada com as coisas que eu estava aprendendo e ao mesmo tempo dava uma curiosidade, do tipo assim, é, eu cheguei a perguntar pra Vânia, pra vocês darem risada agora, rede social da realeza. Tipo assim, se a rainha tinha, porque ela estava viva na época, né? Se ela tinha. Por que que não tem Instagram? E assim, ela não pode, não pode, tudo não. Aí um monte de regra. Cara, como? Aí quando alguém, um pai, uma mãe fala assim, ai, minha princesa. Não é não. Tá é. bem longe de ser princesa, meu anjo. Não tem como. É uma vida de tolhida, né? É, De engana. regras e limites. Por isso que a outra Engana. não Não deu aguentou. certo, não está dando certo, não está dando, né? Vocês são danada, né? Pois é, mas essa coisa do boas maneiras, protocolo, etiqueta, que a gente usou bastante no seu livro da Princesa, e tem um outro livro, né, a continuação, mais ou menos, né, do livro da Princesa, que na verdade não é bem uma continuação, é a história de um outro casal, mas que correlacionado com o casal lá da Princesa, então que tem muito mais essa coisa de protocolo, visto exatamente pelos olhos da pessoa que não é de dentro da família real. Então, isso torna a coisa mais engraçada. Também está na agulha, um dia sai, É. vou dar uma da Moira, um dia sai o Agora livro. agora é a Bárbara Sempre essa. incorporada no personagem, porque com certeza eu vou cometer todas as gafes do que não pode. Ai, mas você vai preso. Teve uma situação que estava escrito assim numa placa: não pode filmar, não pode tirar foto, guarde a sua câmera, guarde o celular, guarde tudo. Pergunta como que a Bárbara entrou. Com tudo Eu sou aberto. dessas. Ah, mas né? E fui. E tá Pois tudo é, certo, e vambora. pois é. Mas é E, isso. então essas coisas é tudo baseado em cima de leituras que a gente faz, né? Pesquisa que a gente faz, porque a gente, né, duas curiosas, né? Então, quando a gente começou a trazer essa coisa aqui de mencionar, né, trazer umas notícias e tudo, e dar a nossa opinião, né, como a gente sempre fala aqui no disclaimer, o negócio tomou uma proporção e a gente gostou. Então, assim, né, vai juntando, né, virou um carrossel, né? Quanto mais a gente traz, mais a gente Retroalimentado, né? pesquisa. Exatamente. Mas, É que quando eu tô lá olhando hum, você, assistindo vocês, hum, obviamente tem o pessoal comentando aqui. E aí é um pessoal que vem com mais fofoca, com mais curiosidade. Enfim, quando a gente fala de fofoca assim, a fofoca da Realiza chama muita atenção. Muito. Muita. Eu sou é Exatamente por absurdo. isso. Porque a gente tem a ideia de que tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, é uma vida de contos de fada, né? Eu tinha essa E ideia. aí, quando você começa a descobrir que eles têm defeitos como a gente, têm problemas como a gente, isso que é interessante, né? Ah, eu não é. tenho defeito, Moira. Fale por você, eu sou intocável. Nossa. Então tá, gente, a gente vai terminando aqui. Eu queria, Bárbara, que você, sei lá, para despedida, uma frase, um conselho. Conselho o povo não gosta muito, né? Pensamento, Um uma coisa de pensamento, misto. uma sugestão, um toque, qualquer coisa assim. Pode ser de qualquer assunto, assunto de livro, assunto de quem quer começar a escrever, de quem quer ir à Bienal e nunca foi, tem medo, porque tem muita gente, qualquer coisa. Sinta-se à vontade para soltar seus 2 centes de sabedoria. Em primeiro lugar, valorizar uma literatura nacional não é apenas comprar o livro, é realmente vender a ideia, a mesma ideia que a gente vende quando um autor de fora, alguma coisa de fora, com o mesmo ímpeto. Nossa, é muito bom falar com a mesma gana. Né? Mas o que que eu quero promover? A sua venda de livros? Não, eu quero que você participe da mesma experiência que eu. Quando eu estava escrevendo, quando a Moira estava escrevendo, quando um autor que está começando, quando tem o seu primeiro livro, vai lá, é o primeiro livro lá dele que está precisando do joinha, que está precisando, ok, você tem um longo caminho pela frente. Não estou pedindo para você Incentivo. mentir. Não estou pedindo para você mentir, não é para mentir.
Mas é porque se ele chegou até ali, vai por mim, o caminho é muito difícil. Não é fácil você sentar, escrever uma história. Eu sempre brinco que para escrever um livro você precisa escrever a primeira frase e a última, e no meio você coloca alguma coisa. Mas coloque alguma coisa interessante também. Uma outra situação é quando você tiver a oportunidade de levar o nome de alguém numa mesa, eleve. Se a oportunidade for o contrário, não faça. Não faça. Simplesmente não faça. A gente tem que somar, a gente tem que ser uma memória boa das pessoas. Quando alguém falar Na sobre internet você, é também. sobre. Exato. Quando alguém falar sobre alguém, você ter, nossa, quando eu precisei, ela estava lá. Quando eu não precisei, ela também estava. Numa mesa de oportunidades, tenha amor quando for falar com alguém. E para quem quer começar a escrever, porque eu sempre falo que eu também estou começando, né? Eu estou só começando, tá tudo só começando, tá ficando bom agora. O melhor tá por vir. Senta, escreve e faz. Não se compare com o que está acontecendo, não se compare com quem tem 7.000 resenhas, 2.000 resenhas. Se compare com aquele que de repente teve 2 resenhas com a Coca-Cola no primeiro ano dela, com as negativas da JK Rowling. É com eles que você tem que se comparar. Porque existe uma trajetória, existe um progresso e borboleta não nasce borboleta. É sobre isso. Aí. Beleza. Gostou? Amor, Fechou? gente? Ai, gente, vocês duas são demais. São demais. Gente, é uma pena que nessa gravação não tem a prévia que aconteceu, que a gente estava ali Que a gente dando já estava rindo. risada. Mas as duas são muito Lembrando que divertidas. a Bienal do Rio começa dia 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados. Isso já é, né, para não ferrar com o bolso dos Uma namorados, né? sexta-feira 13. Também, uma sexta-feira 13. Então, é uma data super. Como é que é? Que tem significado, né? E Uhum. a gente vai ter outros vídeos sobre Bienal. E a gente está tentando ver, eu já te falei, para continuar aquela campanha Vânia na Bienal, que a Vânia não quer ir, mas eu vou na Bienal e eu posso te avisar o dia que eu estiver lá, um dia de semana, porque o trânsito é infernal. Mas quem sabe a gente se encontra. Falou? Eu acho que vocês duas deveriam ir com uma câmera Eu também acho. e filmando tudo e depois faz aquele apanhado bom. Sabe aquele quando Também sobe, acho. Nossa, ia ser maravilhoso, ia ser maravilhoso. Se alguém Eu quiser adoraria ir. bancar a minha ida de helicóptero, aí pode ser até que eu vá, tá? Tá, é outro. Mas por enquanto não. Tô dizendo que não Tá vou, vendo? então não vou. Faz aí nos comentários qual livro da Bárbara você vai começar lendo e não se esquece de botar a hashtag Vânia na Bienal. Exato. E também não Falou? esqueça de seguir as nossas redes sociais, também a da Bárbara. Qual é a sua arroba, Bárbara? @Bárbara_Biasioli. _ Beabizioli, tá bom? Então vai estar tudo aqui embaixo, os links dos livros da Bárbara que a gente mencionou aqui durante esse bate-papo. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, fala o que você achou de interessante aqui na nossa fala de hoje, né? Porque 3 cabeças completamente diferentes. E fala aqui também se você já foi numa Bienal, se você pretende ir, se você... qualquer coisa desse assunto, tá bom? Muito obrigada, Bárbara, pelo seu tempo aqui, pela sua boa vontade de estar aqui conosco, tá? E qualquer dia você volta para a gente falar de algum lançamento seu, beleza? Com certeza. Eu amei demais o convite, eu estava super ansiosa. Adoro vocês duas, já falei da simbiose que vocês têm, é muito bom, parece. E assim, mas você sente em casa, não o fato de eu estar na minha casa, mas conversar com vocês duas é muito bom. Eu trabalho com a Vânia já tem mais de uma década. Moira, já tive o privilégio da gente dividir um trabalho juntas, espero que venha outros. E Também. quando quiserem, é só chamar, só me fala a data e o horário, eu vou ter o maior prazer do mundo. Tá vendo, gente? Super Então tá. convidada. Obrigada a você que ficou aqui com a gente, quase 2 horas de papo, e tem mais papo sobre Bienal ao longo da semana. Tá bom, gente? Parou? Beijo. Beijinho, Tchau, tchau. tchau.